Salve galera, seja muito bem-vindo ao OtimizeCast, o podcast oficial do Otimize Studios. Galera, hoje eu tô com um time de peso pra lá de especial, uma galera que eu queria, há muito tempo trazer aqui pra vocês. Eles têm só o maior e melhor podcast de IA. E vocês sabem o quanto eu gosto de IA. E eu já vou trazer essa galera. Seja bem-vindo, Diego Sommer. Primeiro, o Sommer, o homem aqui. Posso falar de você alguns detalhes ou deixar para depois? Sem detalhes, cara. Melhor não. Talvez não. Melhor não. Mas, Marcelo, obrigado, cara. É um prazer para mim, pra gente estar aqui no OtimizeCast. Fiquei muito feliz. É a primeira vez no nosso estúdio. Que honra! Estamos no episódio 183 do nosso podcast. Uau. Nunca gravamos no estúdio, essa é a primeira vez. Então, só tenho a agradecer, cara, pelo convite e pela oportunidade aqui. Para nós é um prazer. Obrigado. Cara, e eu ouço o podcast deles quase todos os dias. Só não ouço todo dia, quando eu vou treinar, porque tem dia que eu não treino e tem dia que eles não... Ele fala 3 vezes por semana, Não tem, né? a gente grava 3 vezes 3 vezes por semana. 2 né? ou 3, depende. Então, é isso. Heleninha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Eles falaram do podcast, mas ninguém falou o nome do podcast aqui. Não É sei. verdade. Boa. Então Muito segue bom. a gente lá, @ia.todo.dia. Também estamos no TikTok. Instagram. Instagram. Ia.todo.dia, Instagram. É Instagram. TikTok é ia.todo.dia _oficial. E no YouTube é só colocar Ia Todo Dia que vocês vão encontrar a gente lá no Spotify também, Deezer e demais. Tudo bem. Helena E a- Ferraz, Diego Sopor, eu tô muito feliz de estar com essa turma aqui hoje. E sabe o que é muito legal do podcast de vocês? Vocês falam de IA de uma forma que é para todo mundo, cara. Então isso quando a gente fala em engajamento, quando você fala em abraçar o público, eu ouço eles muito tempo no Spotify, que é onde eles começaram. E na sequência eles vieram agora pro YouTube e aí eu tô conhecendo a turma mais do YouTube agora, porque antigamente eu só tava ouvindo as vozes. E agora eu vejo também. E eu vou A apresentar gente é bonito, né? também o doutor. Cara, pelas meninas, tudo bem. Você, você tá com a cara meio harmonizada, viu, bicho? Gastei uns R$1.000. Doutor Aida, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas todas que estão vendo a gente. Uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Tô emocionado aqui com microfones de verdade, estúdio. Tô me sentindo até importante, rapaz. Quem diria? Não, mas de verdade, assim, tô super animado, porque a gente também tá se conhecendo agora visualmente, Sim, de sim. verdade, né? E isso tá sendo muito legal. Eu falei com eles mais cedo, porque apesar da gente só estar se conhecendo no mundo presencial agora, parece que a gente se conhece há muito tempo. Então, assim, Já até tomando cachaça junto, né? não, é uma sintonia muito bacana, assim. Prazer enorme estar aqui com você. É isso aí, Aida. E agora eu vou falar com ela que domina o IA na prática, que ensina na prática você usar as principais ferramentas de inteligência artificial. E olha, eu vou te falar, é cada coisa que eu aprendo com essa moça. Fernanda Rattori, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e todos vocês pessoalmente, como a Aida falou, um dia muito especial e muito legal que a gente está aqui junto com você compartilhando dessa felicidade de poder se encontrar pessoalmente. Sou muito grato pela visita de vocês. Pessoal, como o pessoal do outro lado tá esperando para falar de IA, para falar de todas as novidades, as inovações que temos, primeiro eu quero que vocês falem do começo de vocês. Como é que vocês começaram a todo dia, que na verdade, para mim, é o melhor podcast de IA e eu acompanho com muita frequência, às vezes eu reassisto os podcasts, porque realmente, muitas vezes eu tô na academia. E aí o que acontece? Eu vou ouvir no Spotify. Quando eu chego em casa, eu vou ouvir no YouTube, porque tem momentos que vocês mostram o uso das ferramentas e para mim faz muito sentido aquilo. Então, antes de chegar nisso tudo, eu quero que vocês falem como é que começou esse projeto muito legal que vocês têm hoje. Marcelo, na verdade, sim, cara. Eu sempre quis, de alguma maneira, eu sempre gostei de podcast, de vídeo, sabe, eu tive outros empreendimentos que a gente pode falar depois. Vamos entrar nisso. Mas chegou num momento, cara, que eu conheci inteligência artificial no meu trabalho. Eu estava fazendo mestrado na UFF, que é onde o Aida dá aula, inclusive. Sim. Não é coincidência, ele não foi meu professor. Mas, cara, eu fiquei impressionado. Sempre gostei de tecnologia, de modernidade, digamos assim. E eu me apaixonei, cara. Me apaixonei por aquilo.
E aí eu fui buscar e tinha pouquíssimos. Tinha 2 podcasts sobre inteligência artificial e era muito técnico. E eu não. Cara, eu não. Eu pensei assim: isso aqui é revolucionário, isso aqui vai mudar o mundo. E não tem ninguém falando sobre isso, cara. Como é que pode? Tem alguma coisa errada, cara. Aí eu fui procurar mais. E eu não encontrei nada. Não encontrei nada. Sim, tinha pessoas ensinando como você usa o chat GPT. Como. E esses, cara, não estão dando a atenção que isso aqui merece. Eu vou começar então, cara. Você pegar o primeiro episódio do podcast, desde o início eu comecei a gravar com vídeo, porque o Spotify permite você gravar com vídeo. Eu tô sentado no chão da minha sala, eu morava numa kitnet. Uau, que legal. No chão da sala com a TV de fundo e gravando na frente do computador. E a pergunta era: o hype daí acabou? Esse é o título do primeiro podcast. Aí a Helena trabalhava comigo, na época eu morava em Brasília, Helena também. E eu convidei ela para: Helena, você não quer participar comigo? E a Helena, ou foi tua ideia? Não, foi Leninha, lindo, fala no foi- microfone, por favor. Foi natural. Ele me convidou para participar. Eu falei, tá, mas eu não entendo absolutamente nada de inteligência artificial. O que que eu vou fazer isso? Mas é disso que eu preciso. Eu preciso de uma outsider, eu preciso de uma pessoa que me faça perguntas, que me ajude a encontrar esse público aí, a falar com eles. E a gente começou junto. Depois eu tive um Por causa período de homem, ela parou. Por causa de homem. Fala a verdade logo. Bomba no time Zcast! É, verdade. se vocês- Helena Ferraz abandona o podcast por causa de homem. Conta essa história. Não meu façam Deus. isso. Não façam isso. Você é demais. Por causa de homem e por causa de. Diego Sonho, você é demais. Que Eu sou o melhor amigo. Eu sou o melhor amigo, eu posso falar. Eu posso falar. Intimidade é Mas depois eu retornei depois ela voltou. e retornei brilhando para Retorno triunfal. trazer sucesso ao Sommer. Foi basicamente isso. É bem isso, trazer brilho, né? Não, a Helena tem um papel super importante no podcast, desde o início, que eu queria, que era alguém que tem o olhar da pessoa, do outsider mesmo, Sim. da pessoa de fora desse nicho, porque assim, eu sempre gostei de tecnologia, então assim, eu não sou um especialista, eu sou um entusiasta. Entusiasta. Eu Exatamente. coloco exatamente essa expressão no meu Instagram também, cara. É isso, cara. Entusiasta. Diego. Só que eu gosto muito, eu leio muito, eu fiz um curso na Índia, fiquei 6 meses estudando online, né, não presencial, mas assim, numa universidade legal lá, uma especialização. Me deu uma bagagem muito boa, eu estudo pra caramba, cara, mas assim, eu não posso me chamar de especialista porque eu não tenho uma Sim, formação na área. claro. Eu converso com os especialistas, é isso, eu trago eles pro programa. E eu aprendo, mas assim, a Helena tem a visão da pessoa que nem isso ela teve, porque ela não era interessada em tecnologia. Não, sem menosprezar de forma alguma. Sim, claro. Pelo contrário. Mas não é o assunto dela. Ela era policial, ela estava pensando em prender vagabundo. Aí eu pensei, cara, Você, corintiano, cuidado, hein? eu preciso de alguém assim com esse olhar, porque ela vai me fazer as perguntas que talvez o ouvinte esteja se fazendo enquanto está ouvindo o podcast. E é isso que eu preciso. As perguntas que eu não entendo, eu sempre. A missão do podcast é levar a inteligência artificial de forma fácil e didática para qualquer pessoa. Eu quero que a minha avó, minha finada avó, que Deus a tenha, ouça, ou uma criança de 7 anos ouça, e ambos entendem o que eu estou falando. Sim. Eu não estou dizendo para entender os conceitos, mas eu não me aprofundo na parte técnica. Eu quero mostrar o potencial dessa ferramenta, justamente porque eu acho ela fenomenal, porque qualquer um pode usar. Você só precisa ter a coragem de começar. Concordo 100% com você. Então, assim, eu precisava de alguém de fora para fazer esse papel. Hoje a Helena ainda se chama de outsider, mas ela... Não nós é. estamos Não é no episódio mais, né? 180, ela não é mais. Já faz tempo que não é. né? Já faz tempo que não é. Mas foi assim, Marcelo, foi assim que a gente começou, cara. E aí o programa foi evoluindo naturalmente, no sentido de, pô, eu quero que seja divertido, cara. Cara. Eu ouço podcast. É a coisa que eu mais gosto. Eu também. Inclusive para aprender, né? Para aprender, cara. Eu adoro. Antes, para mim, pegar trânsito era um problema. Para eu pegar trânsito, desculpa o meu português. Para eu pegar trânsito era um problema. Foi Hoje, você que falou ou foi inteligência Foi artificial que te corrigiu? leva, eu vou chamar ela depois. E hoje não... O que foi?
Fala da história da Fernanda também, como que ela entrou. Tá, perfeito. Uau. Agora deixa eu. Não, eu vou Não, entrar, fica eu vou tranquilo. entrar no papo da Fernanda. Vou trazer a Fernanda pro papo. Eu quero só saber uma coisa. E agora, Helena, uma coisa que eu acho muito importante de vocês. Dá até medo quando ele fala É, diretamente. Cara, vocês conseguiram algo que eu não vi ninguém fazer. Vocês criaram dentro de uma comunidade a democratização da inteligência artificial, trazendo engajamento. Vocês criaram um senso de comunidade. Vocês têm um grupo de WhatsApp que eu participo pouco, eu confesso, mas eu acompanho tudo que acontece ali e eu vejo que muita gente de vários níveis, gente muito alta e gente baixa, no sentido de conhecimento, de estar começando, acompanham. E eu vejo que você tem uma função assim, muito especial nisso também. Você está sempre participando, falando, brincando com a turma, e esse engajamento de criar ali, eu vou colocar um rótulo de família ali do IA Todo Dia, né? E eu acho isso sensacional. Vocês quebraram uma barreira. Porque a maioria das pessoas, e gente inteligente que eu conheço, gente de diversos setores, inclusive da tecnologia, não está ligando para IA. E eu acho que eles estamos vivendo hoje, eu já falei isso, não é que eu acho, eu acredito que estamos vivendo uma revolução. Então, assim, certeza. quem faz parte da sua comunidade, como que entra nesse grupo? Qual que você queria que falasse um pouquinho desse ponto aí? Tá. O grupo do WhatsApp foi uma maneira que a gente criou justamente para democratizar ainda mais o conhecimento, porque a gente começa a juntar pessoas interessadas de diversas áreas, de médicos, fisioterapeutas, empresários, tem pessoal do agro ali no grupo, tem de tudo. Então foi a maneira da gente reunir esse grupo para compartilhar ainda mais informação. Para participar tem que pagar R$ 40 por mês pelo Apoia-se e aí a gente inclui no grupo. E o que eu encontro assim de valor é justamente porque a gente faz com todo o coração. A gente dedica a alma aquilo ali e de uma forma muito divertida. A gente nunca deixou... Eu e o Sommer somos amigos há alguns anos, muito amigos, temos até tatuagem juntos. Cara, vocês têm debates épicos lá. Nós somos muito amigos, temos histórias que nem gostaríamos de saber um do outro, mas sabemos. Sommer a cartomante, por exemplo. Exatamente. E a gente levou esse espírito de parceria pro grupo, né? E Sim. aí vem um ambiente familiar. Eu diria até que nem um ambiente familiar, que a família dá umas tretas que a gente não quer. Verdade. Mas de parceria, de amizade fraternal e virou um grupo que é maravilhoso. Eu amo aquele grupo também. É sensacional. Agora eu quero entender o momento que veio a Fernanda, que depois chegou a doutora Aida. Eu queria entender um pouquinho a respeito disso. Como é que foi sua entrada para o grupo aí? Na verdade, acho que até um pouco parecido com a Aida, eu era uma ouvinte, né? Então eu adorava, Você também acompanhava, é ouvinte. Olha que legal. Então eu escutava correndo lá e eu conseguia, porque às vezes correr e escutar a técnica é chato, mas justamente por ser divertido, eu conseguia e fluía e tal. E aí, o mesmo sentimento que você, eu trabalho no mundo corporativo, eu falei, cara, isso aqui tá muito quente, o negócio de inteligência artificial é o que vai precisar, as pessoas precisam estudar isso aqui, seja empreendedor ou CLT, vai precisar saber. E aí eu comecei a me inteirar, e aí veio um estalo, eu falei, cara, eu acho que tá precisando alguém com uma pegada mais business ali, mais corporativa, para trazer um pouco esse link, né? Eu via muito na internet a galera, ou técnica demais, ou fã demais, né? Ou muito meme, muito vídeo e tal. Falei, eu precisava de alguém para linkar isso aqui pro dia a dia. Tá bom, legal, mas como que eu uso aquilo ali, né? Como que eu descomplico para usar? Tá bom, Eleven Labs, mas o que ela faz para mim no meu mundo aqui? E aí eu entrei em contato com o Diego, na caruda, literalmente na caruda. Eu primeiro entrei pelo WhatsApp, paguei o Apoia-se, entrei no grupo, porque eu precisava ter o contato dele ali. Claro. Aí mandei uma mensagem, falei, Diego, então, sabe como a gente conversar? Eu acho que eu tava querendo agregar, ajudar no que for. Backstage, estagiária, resumo, faço o que for. Porque eu queria só estar ali para me atualizar, era esse o objetivo. E aí ele me deu uma super oportunidade, assim, o grupo é muito legal nesse sentido, assim, a gente zero ego, sabe? Assim, então ele conseguiu dar uma abertura muito legal. E aí eu comecei a entrar e participar e aí encaixou. E acho que além dessa pegada fã que o podcast traz, a gente é muito diversificado, assim, o nosso estilo. As nossas personalidades são muito diferentes. E aí eu acho que isso que também acaba agregando. Se completam, né? A gente se completa. Então a gente tem um que é mais fechado, o outro que é mais... Que, no caso eu sou muito assim, né? Então eu dou risada das piadas, não só que faço a piada, mas me divirto. Aquela falou, queria muito ter falado isso, não consigo. Então a gente meio que se completa ali, cada um com um estilo, e foi assim que começou. Daí eu entrei, e aí o Diego me deu esse quadro, né? Eu ia na prática, que pra mim encaixou super, que eu gosto de testar a ferramenta, era o que eu queria.
E deu super certo. Nossa, cara, muito legal. Eu aprendo demais com você. E de novo, eu insisto. Você que segue a mim, cara, eles têm o melhor podcast de IA. Segue os caras. Os caras são, Aninha, qual que é o YouTube, Instagram? Eu passo de novo. Vou fazer isso algumas vezes porque os caras são bons de verdade. Você confia em mim? Você gosta do meu trabalho? Segue o podcast deles que é muito bom, galera. É @ia.todo.dia. Olha só que Ia todo dia no Ia todo YouTube. dia. vocês Ia vão todo achar. dia. E aí, vamos lá, e de repente vem o Doc, um homem, né? Não é qualquer. Não é qualquer um, é um doutor, velho, que tá chegando assim e falou assim: eu quero entender essa parada toda, eu quero ficar bom na porra toda. E entrou no grupo, comecei a ver, eu já peguei a tua entrada ali, a tua participação. Doutor, e aí esse dia eu tava conversando com um amigo médico. E assim, eu fiquei abismado quanto ele não tá ligado na inteligência artificial, vai dominar o setor dele. Ele falou de bobeiras, assim, que ele tá usando, e eu, assim, fiquei até surpreso, porque eu entendo que o médico é um dos profissionais que mais estuda. E aí, como é que ele não tá estudando, entendendo esse nicho? E aí eu queria você, como médico, que explicasse não só a sua entrada e o porquê dela, né? O que te motivou a estar nesse projeto. Bora lá. Então, foi mais ou menos o que o Sommer explicou em relação a ele mesmo. Então, eu sempre fui um entusiasta, vou fazer uma história longa curta, mas a minha vida científica sempre passou por um lado de tecnologia, porque originalmente eu venho da neuro, então eu tinha que programar os experimentos que eu fazia com as pessoas. Programar no sentido de linguagem de programação. Tá? Então isso sempre me deixou nessa fronteira aí, áreas humanas, áreas da saúde e tecnologia. Era nessa tríade aí. E aí, quando chegou a inteligência artificial, eu já tinha um background dessa área, com uma parte de estatística, inclusive obrigatória, e aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso daqui vai revolucionar tudo, toda a sociedade, todos os setores. A área da saúde não é uma exceção. Ela vai ser muito impactada Sem por isso dúvida. daqui, em diversas formas diferentes, em diversas vertentes, né? Desde prontuário até a clínica específica. E aí, só para fazer uma correção, assim, eu tenho doutorado em fisiologia, minha parte de pesquisa é em neurociência cognitiva e eu sou acadêmico de medicina. Então eu sou aluno e eu sou professor ao mesmo tempo. Sim. E eu tenho interesse nos dois lados. Assim, uma das minhas áreas de pesquisa ao longo da vida foi como é que a gente presta atenção nas coisas. O Aida é um socrático por natureza, né? Nossa, eu muito. me amarro. Sou levemente suspeito. Polímata. Se deixar aqui, eu vou falar 3 horas, então você sempre tem que me cortar. Mas enfim, eu tenho essa coisa assim, de como é que é prestar atenção. O que é prestar atenção nas coisas? Então, isso foi respingando para outras áreas e memória e aprendizagem é o meu carro de interesse junto com a atenção. E aí, é só para a gente parar para pensar. Inteligência artificial aplicada à formação profissional, à aprendizagem. Por isso que a gente estava falando do notebook LM ali atrás. Sim. Então, eu comecei a procurar essas coisas como um consumidor num primeiro momento. E foi a mesma coisa, a Assim como eu, constatação claro. que o Sommer falou. Cara, tem 3 gatos pingados falando aqui, ou uma galera muito técnica, uma galera muito séria, deixando claro aqui, que trabalha com inteligência artificial antes do GPT. Inteligência artificial que eu chamo de verdade. Sim, sim. Machine Learning, Deep Learning. Old school da IA. Exatamente. Mas é uma outra coisa, não no sentido de que não é essa IA, mas ela não conversa com as pessoas que Sim. estão aqui querendo consumir. Consumidor final. Exatamente. Então, assim, eu vi uma lacuna enorme aí no meio do caminho e eu queria, num primeiro momento, fazer o quê? Conseguir passar isso, principalmente para quem? Para os meus alunos e alunas. Então, Saiu na frente, né, gente? como é que eu vou pegar essa galera? O pessoal, porque vai colar. Meu querido, minha querida, isso já foi há muito tempo. Eu tenho que preparar quem está hoje comigo no começo da faculdade para eles serem profissionais daqui a 5, 10 anos. Como é que eu não vou falar de IA para essas pessoas? Aí eu estou fadando esses futuros profissionais, esses futuros psicólogos e psicólogas, ao fracasso. Então eu quero correr atrás para eles também. E aí uma coisa foi atrás da outra. Quando eu vi, eu estava tendo que ministrar cursos para os meus alunos, para as pessoas, tanto curso no sentido formal quanto no informal. Não, vamos fazer assim, assado, cozido. Aí eu já acompanhava o Sommer desde o Instagram, quando tinha 10 gatos pingados, mas eu acompanhava quieto. Até que um dia eu resolvi mandar uma mensagem para ele, e aí grupo, virou entrevista, alguém no grupo brincou, tem que ter um negócio recorrente. Aí eu falei, feliz. Fechou. E aí a gente se deu super bem, se dá super bem.
tudo deu certo. Cara, muito legal. E assim, você que é médico, você que é advogado, eu tenho muitos amigos advogados, né? E eu falo isso pros caras, falo, cara, vocês não estão olhando para esse lado, é inacreditável. Tá impactando demais a categoria de vocês, e vocês não estão olhando. É médico, é advogado. Aliás, como qualquer outro, né, cara? Se você for parar para analisar, aliás, você tem um quadro que eu acho sensacional, que é A Máquina Vai Roubar. Me ajuda Você aqui, vai Silvio. perder Você vai perder o seu emprego. É Ai, sensacional. vai te substituir. Cara, sensacional. Aliás, esse pessoal cria música pra tudo. É música e Vinheta, a gente e tem as vinheta vinhetas. eles têm pra tudo. E é sensacional, é muito divertido isso que vocês fazem. Porque vocês nada mais do que usam a IA o tempo todo. Vocês usam em ali muitas coisas e oferecem ali os exemplos e fica muito divertido. Vocês já fizeram música, já fizeram vinhetas muito divertidas, muito legal. Vocês citam, inclusive, eu acho isso muito legal, muito inteligente de vocês, Os comentários. os comentários. Eu acho sensacional. O cara Cara, comenta ali. Isso aí ele foi um participa. negócio muito legal. A gente começou a... Porque veio alguns comentários de haters um dia, por alguma coisa que a gente falou, não veio ao caso também, eu nem lembro. Eu lembro, foi quando eu recebi um texto de 35 linhas de um hater dizendo que, sei lá, que o Covid foi uma tentativa de genocídio da China e que a gente tava... Alguma coisa assim. Foi uma Não, coisa não bem importa. aleatória. A gente transformou É, o isso que ele numa tinha música. usado a gente não sabe, mas que veio, veio, né? Não, E aí a gente transformou isso numa música usando o Suno. Suno é uma sim, ferramenta, sim. uma IA de música, que você cria música, você pode mudar a letra ali. E aí pensamos, pô, foi um sucesso, cara. A galera veio comentar, meu, a musiquinha do final. Agora todo episódio, porque a gente tem dois tipos de episódios. Temos um episódio de entrevistas, onde eu trago especialistas pra gente falar mais sério, digamos assim. Sim. E daí, pô, IA aplicada ao direito, IA aplicada à medicina. Como foi o caso? O AIDA começou Sim. assim, né? E tem o episódio de notícias, que é o que a galera gosta, que daí a gente tem os nossos quadros. E aí, no episódio de notícias, no final, a gente sempre junta todos os melhores comentários dos últimos episódios e cria uma musiquinha. Entendeu? Muito E, bem, cara, uma- e as musiquinhas. linda A gente sacada, tem até cara, uma inteligente. playlist das musiquinhas no YouTube, porque a galera pediu. Não, cria uma playlist, porque eu quero. Essa música é melhor do que essas músicas que saem hoje em dia do sertanejo, não sei o quê. Eu não acho, mas é legal. Cara, eu vou te contar, foi muito engraçado. Eu tava ouvindo ali o podcast, eu tinha entrado aquela semana no grupo, né? Mas eu já ouvi vocês há um bom tempo. Aí, de repente, eu tô ouvindo. Aí vocês citaram meu nome, eu tava vendo, eu e o Bernardo, né? Que tá sempre comigo. Aí, pô, mas ele falou de você aqui no podcast. Falei, cara, que legal, não barato. Quer dizer, você se sente parte daquela comunidade, né? Eu acho isso muito interessante. Antes da gente adiantar, fala um pouquinho, de uma forma resumida, o que é o Suno, como é que vocês usam. Porque acho que é legal a gente falar, vocês vão falar de várias inteligências artificiais aqui, e é bom que o pessoal tenha um pouco de familiaridade com ela. Legal, cara, legal. O Suno é uma ferramenta de inteligência artificial para criar música. Ponto. Tudo que tu imaginar pode ser musicável. Você não precisa fazer uma rima. Você pode escrever qualquer coisa lá. Você bota o ritmo que você quer. E eu vou te dizer, tem mais de 3.000 opções de ritmo, de estilos musicais, Olha né, que ritmo? legal. Eu achei que tinha 50, jogando alto. Tem 3.000, Então, cara. quer dizer, se eu quiser fazer um samba, se eu quiser fazer um bolero, se eu quiser fazer uma valsa... O mais legal, tu pode misturar tudo isso. Caraca, velho. Então, ele vai criar algo único. Ele vai misturar samba com bolero, com valsa. e botar na letra que tu colocou ali. Tudo bem, se tu não quiser colocar a Samba letra... do crioulo doido, vai virar ali, né? Exato. Cara, mas os resultados são muito bons, Marcos. São muito eu bons, gosto, cara. Gosto, criativo. E você pode também só colocar... Sabe o que eu acho legal? Eu Tá vivo, Fê, relaxa. comecei a Helena. fazer para criança, legal. Helena. Então você bota o nome da criança ali, o nome do seu filho, da sua filha, pede para ele criar uma música com o nome dele, tu não precisa nem botar a música, tu diz assim, ó, cria uma música com o nome Regina Duarte e Carlos Ferreira enfrentando um dragão na caverna. E aí ele cria no estilo Frozen. Pode ter Sim. até estilo Frozen. Cara, e ele vai criar, e as crianças adoram, cara. Fica sensacional. É muito legal, é muito legal, cara, assim, por isso que eu falo, a IA, e assim, a gente vive uma vantagem, porque assim, eu sempre falo assim, você tem que olhar o copo de duas formas, mais cheio, mais vazio. Ah, vão roubar muitos empregos. Quem tiver despreparado vai. E não só quem tiver despreparado, gente, vai perder, muita gente vai perder emprego. Porém, ele vai dar muitas oportunidades. Eu vou usar um exemplo aqui. No estúdio, eu
Hoje eu faço o meu primeiro atendimento, é todo com IA. Eu usei o GPT Maker para criar super simples, dava para ter usado N8N, algumas outras coisas, mas super simples. E ele faz um atendimento exatamente como eu quero. Isso me deixa muito mais feliz. Não tem daquele, aí, mano, beleza, eu odiava quando tinha atendimento, porque você falou 1000 vezes pro cara não fazer esse tipo de coisa, aí não vai fazer isso. Então, assim, melhorou para mim. E principalmente para um pequeno, eu tô falando um pequeno negócio. Cara, os nossos cortes, a gente usa uma ferramenta chamada Opus Clip. Cara, ele já coloca lá, eu quero de 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 5 minutos, ele já coloca, depois eu só faço a laptação, eu jogo no CapCut e faço a laptação. Eu tenho um app no meu celular chamado SpeakUp, que é o quê? Ele faz um resumo da nossa conversa, resumo não, ele capta toda a nossa conversa, então assim, vou no cliente, ele capta toda a conversa, depois ele gera vários tipos de resumo, entendeu? É isso. Eu tenho o Cloud aqui, cara, eu clico nele, deixo ele aqui, ele fica conectado ao celular. Ele grava tudo. Eu posso deixar ele o dia inteiro ligado no meu bolso aqui. Cara, que E legal. ele vai salvar em arquivos por tema, Olha, e fazer só. resumo e fazer bullet Isso eu não points, conhecia, melhor ainda, cara. tá? Quer dizer, eu já tinha visto, mas eu não tinha Posso visto ninguém. deixar Claro, aqui? lógico. Vou deixar aqui então. Aliás, você pra- vai me ajudar a fazer um resumo. né? Sim. Vamos fazer propaganda. A Fernanda gravou o episódio. gravei um episódio Eu quero explicando. saber disso, cara. Tem um episódio desse explicando, porque tem nesse formato de cartão, né, que o Sommer tá Sim. mostrando, e existe um formato também de PIN, que agora é isso, a galera possivelmente vai começar a usar isso aqui. Usa com É o colar. pinzinho, aí é tipo um colarzinho, assim. Então ele vai captando o seu dia a Você dia. coloca aqui, faz um E, resumo. e a diferença do gravador, né? Claro, que nem o Aida falou, né? A gente tem a versão Primo Rico, que é isso aqui, e a versão Primo Pobre. Você, claro, você consegue gravar e depois jogar numa IA para gerar esse resumo? Consegue. Só que o que o Sommer tá falando só que já tá conectado numa generativa. Sim. Então ele vai gravar e já vai te trazer um resumo, mapa mental, tradução. Sabe pra que tudo. isso é bom, cara? Briga de casal. Bom pra quem? Bom pra quem tá falando a verdade. As mulheres, claro, sempre a mulher tá falando a verdade. Ah, A gente sempre tem razão. controvérsias. Claro, sempre a gente tem razão. Então, é óbvio Você que é bom bota pra ali, nós. cara. Porque eu te disse, não sei. Disse? Vamos ver aqui. Vamos ver se você falou isso mesmo, então. Isso é muito Black Mirror. E esse daqui, assim, Eu adoro quando você isso. fala isso, cara. A Helena, ela usa essa expressão quando aparece algumas coisas no podcast, né, Helena, assim, que são, digamos, inacreditáveis ou beira isso. Parece ficção, né? Parece ficção, ela Tem usa um a quadro. frase. Tem um Isso é quadro. muito Black Mirror. Nós temos o quadro, isso é muito Black Mirror. Que a Vocês gente são traz. apaixonados, né, pela série, né, cara? Cara, Ah. eu sou pela primeira temporada, pra ser bem honesto, Marcelo. A segunda é boa também, mas a primeira, Eu vi só a primeira também. é sensacional, cara. Depois pra mim. mas ficou essa última repetitivo. também Essa tá bem Eu não assisti, tensa, eu não cara. posso dizer. Essa É eu não que, assisti, é eu que não assim, assisti é que você tem que ter um temporada. pouco de estômago, né, o Black Mirror? Porque você acaba com uma sensação, você finaliza um episódio meio assim, É reflexivo, porque você vê que Essa é a aquilo palavra, beira uma indigesto. verdade, assim, que aquilo é atingível em algum momento, assim. Tem muita coisa que já passou em episódios passados que já aconteceram. Verdade, verdade. Sim, Então- o Black Mirror, o primeiro episódio da primeira temporada, mais ele visto do testa, planeta, ele cara. testa se você vai continuar. É isso aí, é isso aí, falou É tudo. completamente Entendeu? descartável. É o do É descartável, é inútil. Não, ele é horrível. Mas depois que você passa Mas, por essa fase. Ao É. mesmo tempo, ele tem uma discussão muito interessante Tem, sobre rede política, social tem. e audiência. Sim. Água pra Política, todos aí. política. Tem que... É Jogos maravilhoso. do Tem poder. água pra vocês, Romero? Tem. Eu tenho cachaça, todo mundo tem cachaça. E, cara, e assim, assim, eu gosto do Black Mirror porque em alguns momentos ele já nos mostra algumas coisas que a gente está vendo aí, principalmente com a inteligência artificial, né? Algumas... A União Europeia está fazendo o AI Act, que é uma regulamentação legal na Europa sobre a inteligência artificial. E um dos quesitos é que as pessoas não sejam classificadas ou avaliadas com estrelinha. E tem um episódio no Black Mirror sobre Uhum. isso, sobre eu te dar estrelinhas para dizer se você é uma pessoa de confiança. Avaliar. Avaliar. comportamento. E isso é uma das coisas que o AI Já Act está aconteceu. tentando impedir. Falei, olha, não pode avaliar o comportamento com pessoas, não pode dar estrelinha para as pessoas. É bem interessante. É muito legal. E você vê como o Black Mirror... O primeiro episódio agora dessa nova temporada é tipo a empresa do Elon Musk Neuralink ali. É aquilo ali. Então depois eu não vou dar spoiler, porque, né, pra eu assistir. assisti o primeiro. Então, É uma aquilo empresa ali não é parecida possível. com a do Elon. Não é o Elon. Não, eu tô falando que, Eu tô tipo assim, brincando, eu tô que é possível, é factível, É. assim, é um sentimento que você acaba e fala, cara, isso daí acho que pode rolar. Cara, assim,
E dos robôs, hein, cara? Quando eu olho aqueles robôs dançando muito melhor que eu, jogando bola muito melhor que eu, e lutando, dando porrada melhor que eu, isso me deixa um pouco triste, sabia? Cara, eu acho que eu até trouxe um vídeo. A gente tem o quadro Não Chute o Robô, né? Que é muito bom. Que é muito bom, cara, que a gente sempre traz algum robô novo. Porque, cara, tá evoluindo muito rápido também. Muito rápido. E onde a gente avalia. E assim, há 4 meses atrás, cara, a gente tava discutindo aqui como, nossa, esse robô parece. Vou ser ofensivo, tá? Parece alguém que acabou de ter um derrame caminhando, né? Que ele vai caminhando assim e tal. Ah, Cara, hoje tu pega esses robôs, estão Impressionante. dançando breakdance igual o Michael Jackson, cara. Estão correndo, correndo atrás de criança na China. Então a evolução é tão rápida, cara, é tão impressionante. E tem muita gente que acha que é fake, às vezes, os vídeos que a gente Sim. posta. Eu nunca postei nenhum vídeo fake de robô ali. Eu sempre checo, recheco, precheco, pra não ter problema. Tá? Checagem pra checagem. Checa e precheca é a regra do podcast. Vai virar um outro quadro. Ai, meu Deus. Pra não ter- Esse é o corte. Checado e prechecado. Guilherme, esse é o corte, Guilherme. Não tem jeito. Aliás, vocês falaram no último episódio, salvo engano, de um robô que faz serviços domésticos de um nível assim muito bacana, porque assim, o pessoal tá achando que é aquele robozinho que passa ali O aspirador. o aspirador. É muito além disso. Mas aquele vídeo estava acelerado, foi o que você comentou. Tava 2 vezes acelerado. É. Mas sabe falando agora de aspirador robô, cara, eu li uma notícia que eu fiquei assustado essa semana, que é o seguinte. Lá vem bomba. Não. Nada demais. Mas assim, as pessoas quando tem algum problema no seu aspirador robô e elas precisam retornar esse aspirador para a fábrica por causa de alguma coisa, elas pedem que a empresa envie o mesmo robô de volta. Elas não querem outro robô porque elas já deram um nome. Não. Tipo, elas dizem assim, ó, eu quero o Fred de volta, tá? Não vai mandar. As pessoas estão se apegando ao seu aspirador robô, cara. É o robô reborn. E agora, Robô reborn. Muito bom. Muito agora bom. você imagina esse robô que a gente mostra que tem uma aparência humanoide, que tem inteligência artificial embutida que conversa com você, que se apega. Como é que vai funcionar um relacionamento, cara? Eu não tenho dúvida que não vai demorar muito pra gente estar vendo pessoa entrando na justiça pra casar com o robô. É verdade, verdade. é muito louco, Deixar mas é. Eu acho que já rolou. Aqui no Brasil, será? Não, aqui no Brasil não. Eu acho Já que fora Mas já rolou. Tem Pode o ser. Mick Pride ali. Não, assim, vamos fazer um comentário puxando um gancho aqui para uma notícia de fato. A gente tem visto isso acontecer. A gente tem visto desde o modelo da liberação do modelo 4.5 do GPT, eu tenho falado isso com frequência, a preocupação da OpenAI em trazer na live de liberação a preocupação que o modelo fazia leitura afetiva, que tinha componente de análise, vou chamar de sentimental aqui, Sim. porque são outros termos. O Claude, na última liberação de modelo dele, teve a mesma preocupação. Por que isso? Porque um produto você descarta, mas quando você gera conexão com ele, não é mais um produto. Exato. Então a gente tem essa relação com marcas desde sempre. E as ferramentas, as empresas de inteligência artificial claramente sabem disso. Então a gente vai cada vez mais ter uma personalização que faz com que as pessoas vinculem. Eu tenho vários conhecidos que deram nome e dão nome para o seu chat GPT. Sim, É. bem comum. A Helena Acho falou que uma coisa no podcast. Completa, depois eu te pergunto. É bem natural que isso aconteça, porque a gente se apega, sei lá, a uma caneca, claro. a um anel que foi da minha avó, e se apega em alguns momentos de uma forma muito intensa. Sim. Então é natural que daqui a pouco. Essas duas são para Helena. Primeiro, o que você acha desses. Diz que tem um robô, estava custando na casa de $200 mil, que ele simula uma mulher num casamento. Diz que ela é toda. Vocês passaram ali, tipo. Pesadelo. Mas aí ela tem a vantagem. Ela é uma IA que com. Como que eu chamo Ela é aquela- gostosa. Humanoide. Você quer dizer que ela Aquelas é gostosa? bonecas, como é que chama aquelas bonecas? Não lembro como é que chama aquelas bonecas que. tipo, Infláveis. boneca inflável, só que agora em formato de robô. Humanoides que a gente fala Humanoide. que E parece aí eu humano. vi uma boneca, eu falei, cara, é bonita essa boneca, hein, cara? E aí, o que você acha disso? Vai rolar uns casamentos nessa linha ou não? Ah, tenho certeza que sim. Só se tiver uma bipolar, no meu caso. Eu só me acho que- apaixono pelas bipolares. Mas isso É, fácil eu- de programar. Eu entendo que o nosso neurologista vai responder melhor, mas a minha opinião pessoal é que isso
é a tragédia do avanço da tecnologia para a humanidade. Eu Essa concordo. frase ficou bonita. Nossa, Quero um corte. Corte, hein? Agora, deixa eu te fazer de novo essa. Vou dar sequência. Agora, sério. Foi um dado que você passou num podcast há um tempo atrás e eu achei aquilo. Se por um lado é engraçado, ele é muito sério. Algo em torno, não lembro exatamente os números que você falou, mas sei lá, fizeram uma pesquisa com psicólogos, pessoas sendo atendidas por psicólogos e pessoas sendo atendidas por IA. E deu quase 80% que as pessoas preferiram atendimento por IA. Detalhe, elas não sabiam que estavam sendo atendidas por IA. Cara, isso é um pouco complexo, né? Do ponto de vista médico, sei lá. Você que passou, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É complexo. Eu já fiz terapia por IA. Assumo. O que eu identifiquei? É mais fácil, a gente tem uma melhor habilidade, coragem de se abrir, porque você sabe que não está falando com uma Sim. pessoa e não será julgado. Então, isso desinibe a pessoa para falar o que não, que mesmo com terapeuta você teria certa dificuldade de falar. Sim. E a IA, ela é treinada. Sim. O problema é quem treinou e como treinaram. A IA. Perfeito. Mas ela é treinada, então ela vai ter alguma. Eu já fiz várias técnicas com ela, inclusive falei assim: olha, eu quero que você use a abordagem junguiana. E aí eu conto uma historinha. E depois pedi para ela mudar a abordagem e ela, de fato, muda. Ela é treinada. Por enquanto, me serviu. Foi bem bacana. Fez com que eu entrasse em contato com algumas reflexões. Resolveu? Não, eu preciso de medicamento mesmo. Comigo é só tarja preta. Não, nem psicólogo, nem a IA vai resolver. E agora eu passo a palavra. Passa pro Aida. Queria ouvir do Aida. Pode falar? Não, não, eu vou deixar tu falar. Eu ia falar a mesma coisa que tu vai falar, na verdade. Eu já sei que tu vai falar. Nossa, Não, o Aida é melhor. O time tá tão entrosado que ele já sabe. Não, mas é verdade, porque o Aida, uma das principais qualidades do Aida, tem várias, mas uma das principais, ele desmistifica esses estudos, essas notícias que vêm sensacionalistas. Né? E você sabe, né, Marcelo? A gente adora dar notícia sensacionalista porque é legal. Ao mesmo tempo, a última coisa que eu quero é que os meus ouvintes saiam mal informados do programa. Claro. Então é nosso papel, ou para com uma terapia séria, alguma coisa assim. Claro. É o nosso papel desmistificar isso. E o Ada faz isso muito bem. Então, eu prefiro deixar ele fazer. Então, vou aproveitar a rolada de bola, que assim, o que acontece? A rolada de bola, que esse outro podcast, a gente tá fazendo a propaganda aqui. Já meteu o Ronaldinho. Ronaldo, faz! Mas agora, brincadeiras à parte, o que acontece? Esse foi um exemplo muito claro de como a gente tem um problema já de muitos anos, muito anterior à IA, de como a mídia deturpa estudos científicos. Sem dúvida. Então, o estudo científico não houve até 3 semanas atrás nenhum estudo efetivo comparando terapia mediada por IA com terapia mediada por humanos. O que foi feito? Terapia mediada por IA comparado com não fazer nada. Então esse foi o artigo científico que foi publicado. Alguém jogou o artigo numa IA ruim, com um prompt ruim, acompanhem-nos, porque aí vocês vão aprender a fazer isso direito. E o que aconteceu? Tiveram conclusões absolutamente equivocadas. Então, quando você compara terapia mediada por IA com não fazer nada, terapia mediada por IA aparentemente traz vantagens. Por que aparentemente? Porque a gente tem problemas estatísticos que um dia a gente conversa, mas que não dá pra gente conversar aqui porque seria muito técnico, isso fica meio chato. Mas assim, o artigo tem problemas. Isso não significa que as pessoas não estão usando IA como seus terapeutas ou suas terapeutas. O que a gente tem que parar de fazer, principalmente quando a gente fala sobre coisas mais sérias, técnicas, com aplicações na saúde? A gente tem que entender que que o Sommer, o que a gente acha certo ou errado não se aplica. As pessoas estão fazendo aquilo que está na agenda delas. Por quê? Porque pode ser Muito que bem colocado isso. a Helena não tenha sido acolhida da maneira correta por um profissional humano. Acontece. E isso tem acontecido com muita frequência. Mais do que isso, não é o caso da Helena e, enfim, é o caso de muitas pessoas. A gente tem psicólogos e psicólogas suficientes no SUS, por exemplo, para atender todo mundo? Sem chance zero. As pessoas têm... Principalmente depois da pandemia, né, doutor? Que a gente sabe que a procura aumentou em 1000%. Então, assim, a gente tem um problema na mão. Qual é a solução dele? Ah, tá errado, tá certo. Isso é muito limitado. A gente tem um problema maior que é o quê?
o que a Helena comentou. Agora, né, falando do seu ponto de vista assim, qual é o risco? Essas IAs, elas não foram treinadas para isso, treinadas sobre o ponto de vista técnico. Sim. A gente não sabe como elas vão agir, e a gente chama isso de alinhamento, como é que elas vão dar um output que pode ser perigoso para a pessoa que está fazendo terapia. Perigoso em muitos níveis. A gente tem já relatos de output de ferramentas de IA que falaram para a pessoa que não tinha jeito, que ela tinha que eventualmente procurar por situações extremas, vou evitar palavras aqui mais Claro. fortes. Então, isso é um risco. Por quê? Porque a gente não tem ferramentas efetivamente desenvolvidas para isso. É o que a gente, na área da saúde, tem que fazer agora. A gente tem que pensar em como diminuir esse impacto e em criar modelos mais eficientes, mas não esquecendo do lado humano também. A gente precisa treinar humanos também para serem mais acolhedores. Tá tendo uma falha desse lado humano que a gente está negligenciando muito. A gente precisa de médicos, médicas, psicólogos e psicólogas que consigam acolher essas pessoas sem julgamento. Então, a gente tem muitas iniciativas aí nesse caminho. Eu concordo com você e vou colocar mais uma coisa nisso. O psicólogo, o especialista, ele vai ter que começar a entender de IA também, porque vai pegar um monte de casos de pessoas que estão passando por ali e ele não entende bolufas daquilo e vai fazer um diagnóstico Equivocado. porque ele não conhece o que o cara tá passando. Eu vou trazer a Fernanda pro papo, por quê, Fernanda? O que que eu enxerguei de mudança? Sei lá, não sou muito bom de tempo, mas vamos colocar 2 meses, o ChatGPT, teve um momento que eu chegava e falava assim, bom dia GPT, temos uma missão para fazer, ele fala super campeão, você é foda, e aí vamos começar a tarefa, aí eu falava, eu sou grandão mesmo, sou forte, vamos fazer, aí ele falava, você é o cara, velho, vamos que vamos. Aí, brincadeiras à parte, tava nesse nível. Aquilo tava chato. Tava chato, Porque, tava assim, over. E outra, ele não te respondia de uma forma objetiva até ele começar a enxergar, a te responder. Às vezes, eu que sou um cara o rei da paciência quando eu tô conversando com vocês, tudo bem, mas se eu estiver aqui na frente do computador, eu quero objetividade, quero velocidade, tô aqui focado. E me irritava, assim, ao extremo. Eu falava, eu não preciso dessa babação de ovo, né? Sim. Então, só que eu percebi que isso mudou. Queria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu, você que acompanhou de perto. Sim. Na verdade, eles conseguiram capturar que tinha algo errado em um dos modelos do ChatGPT, essa puxação de saco extrema, digamos assim. Sim. Então, eles fizeram um ajuste para que isso não acontecesse. Então, realmente, o ChatGPT passou por isso. Se eu não me engano, foi o modelo 4.0, certo? Ou foi o 4.5? Foi o 4.0, né? O modelo 4.0, né, que a gente enxerga ali, mas é o 4.0 que a gente fala. Então, ele passou por uma atualização para diminuir um pouco isso. Mas, o que a gente também dá de dica para que isso não aconteça, porque também, independente disso, que foi um erro do modelo, eles já ajustaram, todas as IA generativas, ele tem um pouco disso, né? Ele tem um pouco de... Sem dúvida. Falo bom dia. Você tem razão, eu errei mesmo. Então, ele te dá um pouco disso, né? Então, você consegue configurar também o chat para que isso não aconteça. Então, por exemplo, nas minhas... na minha personificação ali do chat GPT, nas minhas configurações personalizadas, eu consigo colocar que ele seja mais diretivo, mais objetivo, Sim. que ele tenha uma limitação até de tokens nas respostas, justamente para me trazer um pouco mais de objetividade. Então, isso é possível fazer dentro das generativas, que já te dá uma ajuda nesse bom dia, boa tarde extenso aí, você tem razão em tudo. Não, muito legal. Cara, eu vou dar um exemplo em cima do que você falou. Eu tenho o Gemini e ali eu tenho vários... eu não sei, assistentes que a gente fala. Assistentes, Então eu pode crio ali ser. vários assistentes. Então assim, aqui eu tenho pro Palpite Cast, ele tem uma personalidade. Eu quero que aqui Isso. no Palpite Cast você tem que ser mais impactante, gera polêmica, gera confusão mesmo. Esse o tema é futebol, seja mais descontraído. Então o que ele foi treinado para fazer? Título impactante, uma descrição já com hashtags, bastante coerente e a primeira pergunta. Então, em geral, eu jogo a transcrição e já me dá muito perto do que eu preciso. Para o Otimize, já é uma outra linha. Fala alguma coisa sempre voltado mais a empreendedorismo, aí volta para tecnologia, inteligência artificial, essas coisas. Então, assim, porque o meu foco aqui é mais empreendedorismo. E aí, será que você consegue dar um spoiler de como treinar isso para as pessoas? Como usar? Porque assim, a gente está falando do GPT, mas no Gemini também dá, né, para ser feito. No Claude também. O Claude também. Aliás, Todos eles. uma reclamação que eu vou fazer do Gemini. Há um tempo atrás eu achei que ele estava muito mais assertivo. Às vezes eu tenho ido para outras, que nem no Claude, que eu acho muito legal, eu acho ele muito mais assertivo. Eu tenho meus prompts, assim, eu preciso trabalhar muito menos e o prompt é igual.
eu preciso trabalhar muito menos para ficar bom. Então, não sei o que aconteceu. Falavam que era o mais Concordo. inteligente, enfim, não sei. E aí depois vamos entrar no Grok 4. Mas queria que você ajudasse as pessoas que Sim. não conhecem muito. Como é que cria isso? Porque Tá. eu, se nem um amigo eu tive, ele ficou maluco com aquilo. Ele falou, nossa, mas... E É. é muito simples, né? Eu acho que tem algumas formas de fazer isso, né? Toda generativa você consegue ir nas suas configurações e personalizar para que de maneira geral Tudo, ele te né? trata daquela forma. Meu nome é Fernanda, sou mãe, tenho esse business aqui. Então, de maneira geral, ele vai se comportar daquele jeito. Mas tem algumas formas de você personalizar como você está trazendo. Criando assistentes, que é uma delas. É claro que seria muito complexo aqui explicar passo a passo, mas você consegue criar assistentes e a gente sempre sugere que seja para tarefas únicas, ou no máximo umas 2 tarefas. Então, você cria um assistente e você dá uma personalidade para aquele assistente, como esse exemplo que você trouxe. Isso. Uma outra forma também muito prática, independente dos assistentes, é o prompt. Então, assim, a forma como você vai solicitar, né? O que é o prompt? É como você vai solicitar algo para o chat ou para a Gemini, seja lá o que for. E nesse prompt, você também ser assertivo no que você quer, né? Você quer que ele se comporte de que maneira? Que ele haja como um advogado, utilize termos técnicos robustos e profissional, ou como um amigo, um psicólogo, um ombro amigo, um terapeuta. Então, você consegue também, no próprio prompt do que você vai pedir, Sim. trazer uma personalidade naquele momento. Então, existem todas essas 3 formas que a gente colocou aqui. O assistente, as configurações da própria generativa ou o próprio prompt de alguma coisa. Não, muito bem colocado e, cara, isso deixa muito simples. É até legal a gente falar de prompt, eu falo o seguinte, eu uso muito uma estratégia de assim, eu vou fazer um prompt, por exemplo, para o Midjourney, um exemplo, tá? O que eu vou? Eu vou no GPT, peço para ele criar para mim esse prompt, depois eu pego do GPT, passo para uma, sei lá, para o Gemini, e aí eu vou afinando até ele chegar onde eu acho que tá certo. E às vezes eu passo ainda para o inglês, depois eu peço para ele jogar para o inglês, Sim. e aí eu mando para lá. Aí você tem um prompt muito assertivo. Tô certo, tô fazendo legal? Não, Tem como melhorar isso? Não, é um excelente modelo de fazer. Eu brinco que existem as 2 formas de fazer prompt. O jeito mais, entre aspas, preguiçoso, que é a própria generativa, gerar para você um prompt que é meio que você tá fazendo. E preguiçoso não no mau Sim, sentido, sim, mas sim, claro. ok. Mas eu também acho legal a gente não perder a nossa cabeça, nosso raciocínio também de estruturar esse prompt. Sim. Então, a generativa, ela realmente te encurta o caminho, mas você ter também estruturado, putz, eu quero aqui trazer um contexto, eu vou trazer um exemplo, uma referência de onde ela vai buscar, e eu quero que se comporte o output desse jeito aqui, com essa quantidade de palavras, dessa maneira. É bom também a gente não perder, na minha A opinião, essência, né? essa exercitação, porque senão capacidade. a capacidade, exato, de Concordo saber com você. pedir o que você quer, porque vai entrando no automático. Aí É. daqui a pouco você já não tá nem fazendo mais nada ali. É, Fazer eu uma- concordo. Parece que é fácil do jeito que eu falei, né? Mas na verdade, esse prompt você tem que. O tempo inteiro você vai fazendo e vai corrigindo, vai fazendo e vai corrigindo. Você vai colocando a mão humana. Cara, uma coisa que talvez um dia chegue, mas assim. E aí eu vou trazer a minha experiência. Não existe uma IA que te dá perfeitamente o prompt do começo. Você vai ter que ralar ali um pouquinho para ele te entregar algo. Você tem que ter paciência. Se você pegar a primeira opção, o Sommer sabe muito bem disso, e eles falam muito disso no podcast. Cara, você vai pegar algo muito raso ou com alguns equívocos, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. O que vai adiantar é que ele tem uma capacidade de raciocínio e de estruturação que vai ficar mais perfeito conforme você for lapidando. É isso, Sommer? É isso, cara. É o que a gente chamaria de aderência ao prompt. Sim. Então, a aderência ao prompt, hoje, é muito melhor do que era 2 meses atrás, que é muito melhor do que era 6 meses atrás e assim por diante. Então, assim, o modelo que você usa, e tem uma diferença muito grande se você paga ou se você não paga. Sem dúvida. Isso é importante. Os assistentes que a Fernanda falou, que você estava falando, você não consegue criar se você não estiver pagando. Sim, exato. né? Eu recomendo pagar. E eu estou falando isso sem ganhar nada. Concordo. Não plenamente com importa você. se você prefere o Gemini, o Claude, o ChatGPT, o Copilot. Cara, tem diferença. O produto que você recebe é diferente. É melhor, você tem essa possibilidade de criar assistentes. Sabe quem é meu assistente? O Batman. Eu criei o Batman como meu assistente, porque eu sou bombeiro. E às vezes eu penso, o que o Batman faria nesse caso? Eu pergunto pra ele. Você dá uma É muito persona. criativa. Só É que o muito Batman criativa. sempre me bota pra arriscar a vida, daí eu acabo escutando ele, cara. Não, vá, entre no local com incêndio, mesmo sem roupa de proteção. O importante é salvar as vidas. Porra, mas aí, cara. Aí Pô, eu- mas até o Batman usa roupa de proteção, né? Tá de sacanagem. É fácil pra ele falar. Ô, Marcelo, deixa você apresentou todo mundo da equipe, cara. Faltou 2 Por favor, personas. cara. Uma, nosso querido Murilo,
Murilo, Murilo, aparece. Acho que por aqui, né, favor. Murilo? Tá aqui do lado da feira ali. Aqui pertinho, aqui. Acho Aqui que não é pra coração ser de mãe, sempre cabe. O Murilo, cara, tá com a gente há mais tempo que a feira e há mais tempo que o Aida, inclusive. Uau! Mas o Murilo é o cara do backstage, né? Então Pegou aí, Gui? Deu pra entrar tudo. Murilo aqui de São Paulo também. Ah, Murilo, tu se apresente aí, cara, por favor. Fala pessoal, tô morrendo de vergonha aqui. Ele tem vergonha. Ele tem Mas vergonha. peraí, você tá no podcast errado, você não é goleiro, você tinha que estar no Palpitecast, cara. Cara, era pra me estar defendendo aí, uns chutes aí, mas enfim. Eu tô trabalhando com o Diego assim, mais na parte de back-office mesmo, de administração, todas as demandas que ele precisa. Murilo, me dá uma força aqui, eu ajudo ele da melhor forma. E é muito legal fazer parte da família do IA Todo Dia, porque eu sei que é uma família que vai crescer, eles vão ficar super famosos e eu preciso tirar uma casquinha desse Quantos anos você tá, bicho? 25. 25 anos. E aí tem muito jovem que ainda não aderiu à inteligência artificial. Então eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito, porque, cara, na família, eu sou um entusiasta. Às vezes eu vou falar, a galera começa a sair de lado, começa a ficar irritado, cara. Porque parece que eu parece que Imagina eu sou um eu, cara. louco falando, entendeu? Parece que eu sou um doido falando. E aí eu pego os meninos de 14, 15, 16, parece que é exatamente a sensação que eu tô. Falei, pô, os caras saíram antigamente quando eu falava do Bolsonaro, agora os caras estão saindo por causa que eu tô falando de IA, tem hora que não dá. Então eu quero que você, que é super jovem, tem 25 anos, tá entrando no mercado, que você fale a respeito. Como é que você usa no dia a dia? Por que o cara tem que estar preparado para usar IA? É isso aí, Marcelo. Cara, isso aí é um ponto que é uma crítica que eu faço à minha geração. A galera, assim, da mesma idade ou mais nova que eu, não tá entendendo o que vai acontecer com o mundo pros próximos 5, 10 anos, assim. Eu dou o esporro neles porque falo, galera, o mundo vai mudar, a gente tá vendo uma revolução tão grande quanto a internet, a gente já sabe que a Isso internet aí. fez. Concordo plenamente. Eu costumo brincar que, tipo assim, a IA, ela vai ser uma calculadora super poderosa. Hoje ninguém faz mais conta na mão. Todo mundo usa a ferramenta que é a calculadora. E a IA vai ser uma coisa muito maior. Por que você vai fazer as coisas na mão se tem uma ferramenta super É o poderosa? que o Aida falou ali, aquele momento, e eu concordei com ele, que é exatamente o que você falou. Como é que eu não vou ensinar o aluno, vou falar para o aluno, não use inteligência artificial na aula? Cara, é o contrário, você que tem que aprender a ensinar para ele, porque o mundo inteiro vai usar. É o que você está falando, você não vai usar a calculadora, por quê? Qual o motivo? Isso. Né? Então, é isso. E aí, Marcelo, um relato pessoal meu, eu comecei a estudar programação ali. Saí da escola, do ensino médio, tava assim... Você pô, usa o quê? Java? essas o coisas? que eu vou fazer? Eu comecei a estudar programação, front-end, back-end, o resumão ali da programação web, né? Só que aí eu comecei a ver esse movimento de IA. Meu curso eu iniciou em 2020. A IA já tava ali bombando já, né? Com o ChatGPT. E aí, cara, o que vai acontecer? Não, 2020 não. 22. 22. 23. Mas eu já vi alguns projetos de inteligência artificial acontecendo lá na faculdade mesmo. Falei, cara, eu vou continuar estudando programação, sendo que a ferramenta vai fazer um trabalho 10 mil vezes melhor do que eu. O programador jovem, o programador júnior, o pleno, vai ter espaço no mercado de trabalho. O que eu tô vendo? A Microsoft, Google, essas big techs aí estão demitindo, estão fazendo layoffs. A gente vê no jornal direto, 9 mil foi mandado embora, 10 mil foi mandado embora. Por quê? Por causa da automação que tá acontecendo nessas empresas. Então, o que eu fiz, Marcelo? Eu falei, cara, eu vou para uma veia mais empreendedora. Até vou começar a ouvir o seu podcast também. Pode, com certeza. Muito bom. Esse Sai. Bom menino, bom Sai menino. do- Já gostei de você. Saí do CLT, eu prestava serviço Pode falar o nome de empresa? Fica à vontade, cara. Prestava serviço pro Bradesco. Eu vi também um nível de automação surgindo na empresa. Nesses grandes bancos vão acontecer muito também. Falei, cara, o que eu posso fazer para começar a empreender, fazer o meu próprio negócio escalar usando inteligência artificial? E aí eu comecei a ouvir diversos podcasts de inteligência artificial, mas, claro, o melhor disparado foi o IA Todo Dia e eu tô conseguindo ganhar um dinheirinho aí com É isso aí, produto, com cara. algumas coisas aí que a gente vai aprendendo no caminho, na jornada, né? É, cara, sensacional isso, cara, que depoimento você, jovem. Você da minha família também, preste atenção no que eu tô falando, jovem da minha família. Por favor, aqui, ó, se inspire nele. Por quê? Porque não é brincadeira o que o mercado tá cobrando, esse negócio de IA. As pessoas falam, que IA, parece o nosso presidente, que bicho é esse de IA? Cara, me irrita ouvir aquele cara falando, cara. Desse Não jeito. aguento mais ouvir Porque- esse Não, negócio. pelo amor de Deus, Mas velho. na nossa vinheta ficou bacana. Ah, não, tá, é perfeita. E assim, pessoal, quando você tem aí eu vou usar uma palavra, um bicho que vai devorar todo mundo, ou você aprende a lidar com ele, ou você vai ser devorado. Então, essa é a lei de mercado. Então, assim, a gente está num momento que todo mundo está quase na mesma página.
boa parte, ainda dá tempo de você pegar essa evolução que está acontecendo, aprender IA, e você tem resolução para tudo. Eu vou usar, não tem problema que é um patrocinador seu, eu estava vendo a Sofia, que é uma inteligência artificial para recursos humanos. Então vai falar de recrutamento, de seleção. Cara, aquilo é brilhante. A Sofia é muito legal. Aquilo é brilhante. Da StarMind. Quantas horas, da StarMind tem que dar crédito mesmo, quantas horas de trabalho, de você estar entrevistando pessoas para você chegar nas melhores opções, você vai ter. Cara, eu falei da StarMind da Sofia, uma meia dúzia de amigos já. Aqui nesse podcast já falei umas A 3 Sofia é vezes. muito legal, muito Cara, legal. por quê? Porque realmente, cara, o processo de entrevista, Você pode testar, se Pô, quiser testar, sacanagem, legal. entendeu? Obrigado Você vai, por falar dele. você vai chegar lá, você vai pegar lá sei lá, no LinkedIn e você vai jogar lá os currículos que tem ali. Ele vai fazer uma avaliação prévia. Se eu tiver errado, fiquem à isso. vontade. Fazer uma avaliação prévia. Depois ela vai marcar uma entrevista prévia com a inteligência artificial fazendo essa parte. A pessoa não sabe que está sendo entrevistada por um IA. E aí, cara, sei lá, se tem 500, vai sobrar para você 10, 15. Então, na hora que são os melhores, é separar o joio do trigo. Quando chegar esse momento, é muito mais fácil fazer um one-on-one com 10 pessoas do que com 500. Então, muitas pessoas vão ficando com uma vantagem. Aí ela não vai escolher se a pessoa... Cara, eu vou falar do tom de pele, se ela é preta, se ela é branca, se ele é índio. Não vai falar se ele é gay. Ele vai ver competência, capacidade. É isso que é uma avaliação justa e coerente, né? Da parte técnica, né, cara? É isso, cara. Você vai colocar as definições do seu cargo para a Sofia ali, e a Sofia vai definir. Não, beleza. Se eu preciso de um gerente para supermercado, as qualidades que eu preciso dele são essas aqui, e ela vai procurar isso nos candidatos, né? Então ela pode fazer, cara, mais de 500 entrevistas, aliás, mito, 40 entrevistas simultâneas. Cara, ela vai te dar tudo mastigado. Vamos dizer que tu tá com uma empresa, você vai abrir, você recebe 500 currículos, cara. Vamos falar a verdade. Não existe Aí você departamento de contrata por RH. indicação. Você contrata por indicação no final, cara. E a estatística mostra isso, que os empresários geralmente acabam contratando por indicação e perde de contratar funcionários realmente capacitados. E a Sofia permite isso. E já que você tocou na Sofia, Marcelo, eu preciso falar, cara, porque nós temos 2 grandes patrocinadores no À podcast, vontade, que é cara. a Gênia, tá? E a StarMind. São 2 empresas que Que trabalham oferecem soluções de tecnologia, né? Exatamente. De IA, né? Exatamente. A StarMind tem um foco ali na Sofia, mas ela tem outras soluções. Recomendo muito que você entre lá. Inclusive de saúde, Inclusive de saúde, para consultório. E a Gênia, ela é mais... É algo voltado ao empresário feito sob medida. Você está entendendo? Então, Sim. tipo assim, pô, mas o meu Tem o negócio Normade aqui- ali, né? Exatamente. Eu trabalho com um escritório de advocacia, ou eu tenho uma empresa de importação. Cara, a Gênia vai lá, a equipe vai lá, vai analisar o seu negócio, vai ver onde pode introduzir inteligência artificial, se puder, porque o que eu gosto deles é o seguinte, eu já vi casos que eu falo, cara, você não precisa de inteligência artificial aqui. Você não tá precisando. Isso é moda. Assim, então estão te falando, mas você só precisa de uma planilha que resolve o teu negócio aqui, ou um sistema tal, entendeu? Então isso que eu acho legal, o pessoal da Gênia, eles vão, mas se precisar, eles vão dizer, não, vamos construir uma solução sob medida para você do zero, sabe? Muito legal, então assim, eu falo com muito orgulho dos nossos patrocinadores, porque eu conheço os clientes deles. Eu indiquei clientes para eles Olha que com legal. medo no início, Sim, sem natural. saber, né? E hoje eles me dizem, porra, Sombra, os caras são bons pra caramba, cara. Olha que legal, Então cara. eu sou muito grato, valeu. Obrigado, Isso, pessoal. sabe o que é muito legal disso? Eu tenho um amigo de um grande escritório advocatício aqui de São Paulo, que ele me deu um desafio um dia desses aí, depois a gente até pode falar, talvez a Gênia resolva. Quero o quê? Cara, ele tem lá 10 mil casos. Então ele precisa criar um relatório, mas é muito complexo, por quê? Ele precisa que tenha lá 100 fatores que tem que ser avaliados e gerado um relatório como se fosse no Excel, só cada campo. Então, assim, quando é o julgamento, quem são as partes, qual o valor, que parte do projeto, são 100 e alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que eu até tentei ajudá-lo fazendo com o IA normal, mas não dá, cara, porque é muito Exige uma complexo. estrutura Não, maior. aí você vai ter que ter. Aí é uma solução tailor-made, uma solução pronta para aquilo. Perfeito. Então aí você precisa realmente de uma IA, de uma empresa para criar algo específico, né? Então assim,
Funciona muito. E às vezes você tem um problema que você tem 10 pessoas para tratar. Eu sou empresário. Primeira coisa que eu sou empresário. Então eu tenho que falar. Pô, às vezes você vai gastar ali 50 mil para resolver seu problema. Só que é o seguinte, depois você não vai precisar por antes ter alguém para fazer aquela função. Vai ser muito mais rápido. E outra. É um serviço chato do caramba. Você imagina você ficar pegando informação de 1.500, 2.000, 5.000 processos A e qualidade vai ficar puxando isso. Quer dizer, o cara não vai ter tempo para trabalhar. Ele vai ser só um estagiário E quem quer fazer isso? Essa é a grande questão. O cara que estudou direito, você acha que ele quer ficar fazendo essa função? Não é também. Então, assim, é uma coisa que tiraria, porque você cria uma automação. E E vou dá te pra falar fazer. que essa solução Dá pra deve fazer. servir para 80% dos escritórios. Vamos falar disso, cara. Me interessou isso aí já. Não, dá pra fazer, eu não tenho dúvida, cara. E você, sabe o que eu ia te perguntar? Agora eu vou colocar a Helena no pau. Helena, quais são as IAs que você mais usa no seu dia a dia? Vou perguntar isso para todo mundo de vocês. Vou começar com ela. ChatGPT, em primeiro lugar, E você usa para quê? pra tudo. Ah, tudo. Eu adoro Não. essa resposta. Escrever adoro. e-mail, escrever relatórios. Hoje eu estou trabalhando no Ministério de Povos Indígenas, mudar um texto, a configuração de texto de narrativo para slide ou de slide para narrativo, fazer planilhas de Excel para tudo. Que legal. Para terapia, Cara, dar uma não desabafada, funcionava legal pra... respondo ex-marido, faço uma mensagem pacífica, mando um print da conversa. Olha, ele me falou isso, o que que eu respondo? Aí Nossa, muito bom. O- Espero que ele não esteja ouvindo esse É, podcast. pois é, exatamente. ele não vai Pega, ver. aproveita o N8N, é isso? Já cria ali um fluxo, né, das respostas, já deixa ele pronto Boa. para ele, né, cara? Pô, sacanagem. Então, o GPT... Cara, eu GPT, tinha Gemini. tinha muita dificuldade para usar o GPT para fazer relatório no Excel. Eu apanhei bastante. Eu ainda não consegui achar um que eu falasse. Esse é top. Eu não sei se vocês já conseguiram, para mim, até me interessa. Esse é realmente É que top. Eu Primeiro eu tentei o faço Július ali, ele, mas eu não depois consegui nenhum. eu ponho para Excel. É, O meu primeiro prompt é pro que eu quero. tá. Aí depois que ele fez tudo do jeito que eu quero, eu peço para converter em Para Excel. converter para Excel. É. Mas aí quando vai para Excel, muitas vezes, eu não sei como tá agora, faz tempo que eu não faço isso, faz uns 2 meses que eu não faço. Na hora da conversão sempre tinha detalhes para ser refeito, Tem. para ser ajustado. Ele não vai perfeito. Eu nunca Não vai, consegui ainda exatamente. achar um perfeito. Aí ainda tem que arrumar bastante Não coisa. tem jeito, né? Fora isso, eu uso o Gemini. Nossa, funções Menos semelhantes ou são não? funções semelhantes. Eu peguei porque a gente agora começou com a nossa mentoria. E os vídeos, essas coisas você faz onde? Que você faz uns vídeos legais. Ah, o vídeo quem faz é o Diego Sommer. Ah, Ele é meu funcionário, na verdade. O jogo virou. As músicas a gente usa o Sono. o sono. Geralmente, a tarefa da música eu divido com o Sommer. E quem faz a edição dos cortes é o Murilo. E do podcast é o Sommer. Então, eles são as minhas inteligências artificiais Ah, preferidas. E Pra são trás, né? gratuitas, e são gratuitas. Eles são suas inteligências artificiais old school, né? No braço, né? Não, mas eu uso, obviamente. Mas depois eu. Agora, eu queria saber de você, Sommer, o que você usa ali no dia a dia que você fala assim, cara, isso aqui é importante da galera entender. Cara, sem dúvida, ChatGPT e Gemini, para mim, hoje são os melhores modelos. Se eu só puder recomendar um, não, eu só quero gastar dinheiro com um para assinar, eu vou recomendar o Gemini. Eu gasto uma bala com isso. Eu já vi você falando nisso que gasto, porque eu sou curioso. Eu quero Eu conhecer gasto um pouco muito, de cara. cada. Eu gasto mais ou menos por mês R$3.500. Pum! Uhum. Eu gasto uns Mas 2 sabe pau por quê, mês. cara? Minha Sabe mulher, se por ela quê? ouvir, ela vai morrer, vai ficar com raiva. Eu gasto uns 2 pau por mês, cara, testando ferramentas, você acredita? Mas o fato é o seguinte, cara. Eu preciso disso pro Uhum. podcast. Uhum. É. Eu preciso que o meu ouvinte, ele saiba para que serve e qual que vai atender ele bem. E só tem um jeito, meu amigo. Alguém tem que Tem que testar. usar. Uhum. Por isso que a gente pede apoio, Sim. a gente criou a comunidade. Aliás, explica do apoio de novo pra gente aqui. O pessoal, ó, eu faço parte dessa comunidade deles. Eu gostaria que vocês participassem também, cara. Bom, a gente precisa sobreviver, Sim. né? A gente precisa ganhar de alguma forma. Hoje a gente tem os 2 patrocinadores, mas eles acabaram de entrar. Até 2 meses atrás a gente não tinha nenhum. Então, assim, Na raça e na vontade. na raça e na vontade, pô, vamos pedir um apoia-se? Fala, vamos tentar o apoia-se que é apoia.se/ia todo E dia. como funciona o Apoia-se? Você faz uma doação de quanto você quiser pra gente. Você pode assinar para fazer uma doação mensal, que todo Mensal. mês cai, ou uma pontual. Eu vou doar R$15 para essa galera para comprar um café. E aí o que a gente queria incentivar as pessoas a participarem, então Da a gente criou a comunidade e estabelecemos o seguinte: não, nós vamos botar 180 pessoas no máximo. As 50 primeiras foi de graça. As 50 primeiras que entrasse ali, Sim. entraram.
Aí, beleza, agora é R$19,90 para entrar. E esse foi Até aumentando os 100. o preço. E aí, a cada 30 pessoas eu ia aumentando. Hoje está em R$39,90 para entrar no nosso grupo. Sim. Estamos em 170, quase vai fechar. Falta 5 lugares. Olha aí, olha só. 3, né? 3 lugares? É. Mas assim, tá tudo bem, cara. O objetivo foi alcançado. Hoje a gente consegue pagar as contas dessas ferramentas, né? Às vezes, mais do Murilo, né? Porque assim, toda semana surge uma ferramenta nova também. É duro isso. Então, cara, é duríssimo. Então, eu tô te falando, eu gasto 3.500 por mês porque eu tenho que ter algumas. Tipo assim, eu tenho que ter o ChatGPT Pro, eu tenho que ter o Gemini Pro, eu tenho que ter o Claude, tem que ter o Midjourney, que é de imagem, Ray tem Jan, o HeyGen de Clones. clone, tenho que ter o de Eleven, vídeo, o Suno Eleven de Labs. música, Eleven Eleven Labs Labs. Cara, é tudo em dólar, meu amigo. É tudo em dólar, não tem nenhuma abaixo de 20. o Gama, pra gente, Gama é né? pago. Acabou, cara. Acabou. Aí já deu $400. 400, converte aí pra te ver. É. Não tem né? jeito. Então, assim, se você só quer assinar só uma. Não, eu tenho R$100. Assina o Gemini. Sabe por quê? Eu gosto muito de O ChatGPT. espaço de trabalho dele, né? Porque no total. E é muito de gosto pessoal mesmo. Ó. A Helena tá falando aqui, eu prefiro o chat. Também. E, cara, tá tudo Eu bem. acho. Eu não acho que o Gemini é melhor É. que o ChatGPT. Eu acho que os dois estão parelhos. Mas agora, para quem tá começando, ele oferece mais coisas junto, que é o mesmo preço. É isso, eu concordo. Ele te dá mais espaço no Drive, tu tem 2 TB no Drive É isso. para salvar. Uhum. Tu É. pode criar vídeo com som, coisa que tu ainda não pode, logo vai, tá? Porque o negócio é esse. As IAs, elas estão sempre. Uma sempre tá vindo com uma coisa melhor que a outra. E assim, hoje o ChatGPT tá pior, mas amanhã ele vai estar 10 vezes melhor. E daqui a um mês o outro vai estar 10 vezes melhor. Que Cara, hoje é o Grok, né? Isso, Grok Pro- 4. Eu ia Hoje é o puxar essa agora. Hoje ele atropelou todo mundo. Elon Pro Musk. outsider aí que não tem muita noção, o Gemini é do Google. E por isso, quando você assina o Gemini, você ganha outros Outro espaço de recursos trabalho do Google junto com a parte do chatbot. O ChatGPT, que é da OpenAI, é só a inteligência ali, o chatbot vídeo também. vídeo Só também. Mas não tem essa conexão de aumentar o seu espaço em Drive, o Google Meeting fica gravável Isso, com mais horas, tem outros benefícios. Eu concordo com você, mas eu vou te falar. Agora, eu usei muito ChatGPT e tô há 2 meses usando o Gemini. Eu vou concordar com as meninas. Se for falar só sobre inteligência artificial, Perfeito. eu acho Não, o. É gosto, né? Eu uso mais o ChatGPT Não, do que que eu o não Gemini. gosto. É que assim, ó, eu tô usando assim, quando eu criei, quando eu tô criando ali os meus assistentes, eu acho que os meus assistentes da OpenAI, eles eram mais assertivos, eu precisava trabalhar menos nos prompts. Eu acho que ele estava sendo mais assertivo. Agora, o espaço do Google, não tem comparação, né? Ele é muito melhor, sim, né? Então, mas IA por IA, se eu vou falar só assim, paga, só com uma função específica, eu ainda acho que o GPT é melhor. Mas eu gosto, já falei, gosto demais do Claude. O Claude é bom demais, cara. Ele é Eu sensacional, acho cara. os textos que ele produz muito É. melhor. Ele conversa melhor. É isso. Só que os limites de uso me fazem deixar ele em terceiro lugar fácil. Eu concordo. Ó, eu acho ele o melhor, cara, para texto. Uhum. Só que Sim, eu tenho o mesmo concordo. problema com você. Cara, o dia que eu pego para trabalhar, ele fala, me dá ali um número que não me atende, aquilo me frustra de um jeito, Fernanda, que eu acabo lá. Volte amanhã às 14 horas. Pra não poder- E aí, cara, e aí você criou todo um prompt gigante, toda uma conversa, aí fica para trás. Não, cara. É decepcionante. E é a mais cara, cara. É a É. mais cara que você paga. É. Então, assim, o custo-benefício do Cloud é ruim. Mas a apesar dele ter- qualidade, se for algo mais pontual, Pra é programação é a melhor que tem. É. O Sem Artifacts Sem é dúvida. muito bom. Sabe o que eu queria perguntar pro Aida? Tem uma ferramenta que a gente tá falando lá, cara, que eu não consegui parar para aprender a usá-la, mas que todo mundo que realmente conhece, domina, fala para mim. Uso o notebook LM, que é sensacional. Explica pra gente como é que você usa no dia a dia, porque assim, não adianta você falar, pô, ela é muito legal, mas para que ela serve? Como é que você usa? Explico, mas deixa eu resgatar À vontade. o tema que você está brincando aqui. Eu vou fazer analogia para a gente entender a dificuldade de algumas dessas seleções. Imagina que eu entrego para Helena uma chave de Philips, para o Sommer um martelo, para você uma chave de fenda. Qual que é a melhor ferramenta? Depende do momento. Pô, é isso. Perfeito. Quando a gente está falando de inteligência artificial, e aí você falou disso há algum tempo atrás, uns 10 minutinhos você falou assim, não, porque às vezes eu pego o mesmo prompt e aí eu uso nessas ferramentas e o resultado... E esse é um detalhe que eu ainda vejo muita gente falando pouco.
os prompts não devem ser os mesmos. E aí, aqui é óbvio, a gente vai fazer uma separação. Se a gente está falando agora para uma pessoa que está começando a usar inteligência artificial agora, ela ainda vai usar os mesmos prompts e ela vai conseguir o que Claro. ela precisa. Mas à medida em que você vai amadurecendo nesse processo de entender e aprender a utilizar, daqui a pouco você começa a perceber que o O3 do GPT, da OpenAI, ele exige um tipo de prompt. Com tamanho, com formato. O que é um prompt, Aida? Para quem não Bom, nos ouve. é aquele comandinho, é a solicitação que a gente faz para todas essas ferramentas de inteligência artificial. Então, aquele comando, aquele input, aquela entrada é o que a gente chama de prompt. Quando você vai para o Gemini, se você está lidando com 2.5 Pro, que é um dos modelos, que Sim. você vai pensar em como versão, né? Você vai ter um prompt que é mais adequado para ele. E o que você espera desses modelos também precisa ser adequado. Se você está lidando com o Pro, o output dele vai ser diferente. O resultado, a resposta que o modelo te dá é diferente do Flash. Então a gente ainda está no início do início. Eu ia brincar de pré-história da IA, mas a pré-história foi lá nos anos 50. A gente está aqui no recém-nascido da IA. A gente ainda tem muito tempo e essas coisas mudam muito rápido. Mas é importante a gente, às vezes, lembrar que são ferramentas diferentes e que vão ter coisas, vão ter respostas diferentes. Aí vamos para o Notebook LM. O Notebook LM, ele é uma ferramenta muito interessante do ecossistema do Google. Então, quando você paga o Você tem Gemini, direito. você ganha limites diferentes, porque é gratuito. Se você não assina o Gemini, você pode usar. Os limites é que vão ser um pouquinho diferentes. E qual é a grande diferença dela? Embora você consiga resultados muito próximos disso com outras ferramentas de inteligência artificial, você vai precisar saber configurar muito bem. E configurar, que eu estou falando aqui, é configurar alto nível. A gente está falando de temperatura, top key, são outras coisas. Sim. Se você não tem esse domínio, vai ser mais fácil você fazer isso pelo Notebook LM, que é o quê? Você pega um material. Que material, Aida? Um livro, um PDF, um artigo científico, alguma coisa, pode ser um manual de instruções. O Você livro comprou- chato da faculdade. serve. Então você comprou um eletrodoméstico novo, você pode botar o manual lá. Tem uns manuais desses que são tratados, né? Então você bota lá. E aí o que essa ferramenta te permite? Então, número 1, ela já, de cara, automaticamente ela já gera resumos para você, direto. Então ela faz um resumo, ela faz uma espécie de linha do tempo para você entender como é que aquele documento se organiza, faz perguntas. Qualquer documento? Qualquer Pô, documento. legal, E hein? link também de vídeo, YouTube. Link de por exemplo. vídeo, Você quer fazer um resumo de um YouTube de 1 hora. transcrição de material, resumo, tudo isso faz e é muito rápido. Muito rápido. E aí, para além disso, o que você pode fazer? Você começa a conversar com o material. Então, se você está falando de um artigo de algo da faculdade, você, em vez de ficar decorando, Sim. que é uma das piores coisas que a gente pode fazer, vou estudar, vou ficar lendo, aí vou reler, isso não é estudar. Isso seria um outro podcast, um dia a gente conversa. Sim. Mas ler e reler não é estudar. Estudar exige um processo ativo. Então eu preciso, de alguma forma, interagir com o conteúdo. Então eu preciso, de alguma forma, ou fazer questão, ou explicar para uma outra pessoa, ou de alguma forma fazer com que aquilo tenha um processamento. O Notebook LM permite fazer isso. Então você pode explicar o conteúdo que você aprendeu para a inteligência artificial e pedir para ela corrigir eventuais deslizes ou equívocos que você fez. E reforçar. Não, peraí, mas esse detalhe do artigo. Não, mas o artigo menciona qual foi o procedimento cirúrgico que aconteceu. Não, o artigo menciona, cita um outro. E ele te dá onde que a citação foi feita. Isso é muito legal. No artigo. Então imagina uma ata de condomínio. Um condomínio. Sim. Você tem zilhares de documentos diferentes. E que você precisa acessar rápido. Por quê? Porque o morador chato do bloco 3. Você não vai abrir um livro de 1000 páginas para achar que ele tem. Onde é que saiu para. Então você pode integrar ferramentas, como por exemplo, no Google Docs. A gente está conversando aqui. Eu tenho várias anotações que eu estou colocando aqui no Docs. Eu jogo esse Docs lá no meu LLM. Em determinado momento eu quero conversar. Porra, eu falei com o Diego uma hora sobre o guarda-chuva. Ele vai buscar Guarda-chuva. exatamente. Ele vai lá e Pô, acha. sensacional. E, cara, você sabe que você me lembrou agora? Você vai lembrar do professor Pia. Tinha o professor Pia e o Mário Sérgio Cortella. Eles falam que, cara, você só aprende quando você está ensinando para alguém. E nessa troca que você está tendo, você aprende. Eu nunca fui tão inteligente, gente. Assim, eu estou no meu melhor momento, porque hoje eu consigo estudar com uma forma tão mais rápida,
tão menos, como que eu vou te falar assim, eu sempre falo pros meninos, é muito Passivo, menos né? massivo, né, Fernanda? Massivo. Assim, eu vou direto no objetivo e vou destrinchando a coisa sem ter que ler 800 páginas e reler aquela coisa. Eu vou ler, eu gosto de leitura, assim como o Sommer também fala bastante, eu gosto, eu leio bastante livro, mas assim, tem momentos que você precisa de uma resposta objetiva. No dia a dia de trabalho não dá tempo de você filosofar. E aí, quando você tem. E agora você já me convenceu o uso. E eu vou falar pra você. Você conhece uma ferramenta chamada Cider? Cider. Cider. Não. Cara, eu assino ela há muito tempo atrás. Ela veio. Sabe o que ela é legal? Mas assim, ela faz não só a transcrição, mas em tempo real no YouTube. Então, eu consigo conversar com ela por escrito. Vou abrir depois para vocês verem. Eu consigo conversar com ela por escrito e ela vai me falando o vídeo. Ela me ajuda a fazer o quê? Os resumos dos podcasts eu coloco lá no Cider, ele já me ajuda a criar a descrição, já me ajuda a criar o resumo, criar as principais hashtags do que a gente falou. Basicamente, ele vai fazer. A gente faz o Riverside. A gente tem um Riverside que faz isso. E no nosso podcast. isso é sensacional. Ele fica direto no meu. Eu contratei, ele fica direto no meu YouTube. Tudo que eu vou ler, qualquer vídeo, ele já me gera ali um resumo e tal, aí com as citações de tempo. Só que o Notebook LM ele vai além, porque ele faz também de livros. Isso é sensacional. Às vezes você quer conversar com o livro. Pô, quantas vezes eu leio um livro e termino? Pô, será que eu entendi isso aqui legal? Será que eu entendi? Se eu coloco uma citação, se eu bem entendi, ele vai lá e vai te dar a parte específica, né? Para você não ter que ficar folheando de novo, procurar, né? Não, e um comentário também que eu acabei esquecendo de fazer, assim. Diferente de outras ferramentas de inteligência artificial, ele não sai do material que Isso é você demandou. sensacional. Exceto se você permitir. Agora tem essa possibilidade, antes não tinha. Então, assim, você tem a garantia, Isso é, entre aspas, a garantia, mas enfim, ela é muito maior do que em qualquer outra, que ele não vai alucinar. isso é Porque ele sensacional. está pegando exatamente daquele documento. Se você autorizar que ele busque outras fontes, ótimo. Mas se você não autorizar, ele vai te trazer exatamente do material que você fez no upload. Isso é sensacional. Eu vou perguntar agora para Fernanda. Fernanda, por que a pergunta de $1 milhão, né? Por que as inteligências artificiais elas alucinam? Porque assim, a pergunta parece sacanagem, mas é o seguinte, cara. Eu tenho alguns robozinhos aqui. E aí, ele tá falando de temperatura, algumas coisas. Eu falo assim, cara, eu quero que você saia o mínimo possível do texto que tá aqui. Tem hora que eu vou conversar com ele, e aí eu começo a forçar a barra, sei lá, eu faço acima de 10 perguntas. Ele foi programado ali para até umas 8, 10. Passou disso aqui, eu falo, quanto custa o podcast? Ele fala, depende de quem procura. Já muda o tema, né? Então ele tem ali. Por que que acontece? E mais do que o porquê, que talvez seja uma pergunta complexa, o que é alucinar? Muita gente não sabe o que a gente está falando, né? Na verdade, bom, o alucinar verdadeiramente, esse não é o erro da pecinha humana fazendo um prompt bem meia boca e ela trazendo qualquer coisa. O alucinar mesmo que a gente fala é quando você começa, que nem você falou, você começa a conversar com aquele chat, né? Então Em tese, ele tá treinado, né? Tá treinado. Só que lembra que ele é preditivo, ele foi treinado com um monte de dados e ele prediz algo que talvez, né, ele vai querer. Ele não adivinha nada, ele não, teoricamente, ainda não cria nada, né? A gente já tá tendo algumas discussões que talvez ele esteja criando já, né? Já esteja nessa etapa. Mas, teoricamente, ele é preditivo. Mas o que acontece, basicamente? Essa alucinação é quando ele começa a te trazer respostas que não tem nada a ver com aquilo que você pediu. E a maioria das vezes acontece porque você tem um limite de troca, vou falar de uma maneira bem didática, você tem um limite de troca de mensagens dentro daquele mesmo chat, que a gente chama de janela de contexto. Então, eu vou começar aqui a perguntar sobre quantas clínicas de estética tem em São Paulo. Aí você começa a trocar ideia. Mas onde que é isso? Em São Paulo. Aí, de repente, do nada, ele começa a te trazer clínicas do Rio de Janeiro. Mas estava falando de São Paulo. Porque existe um limite de palavras, que a gente chama de tokens, de troca dentro daquilo ali. Então, interações, exato. Então, ele começa a te trazer ali algumas alucinações que a gente fala que não faz sentido. Por isso que é tão importante a revisão humana do que ele está falando. Sem dúvida. E aí, quando isso acontece, você tem que zerar tudo, abrir um novo chat, e aí você começa a trocar. Eu posso complementar? Pode, claro. Além disso, tem uma outra razão, porque às vezes ele pode alucinar no primeiro prompt que você jogar, na primeira pergunta. Isso acontece porque as inteligências artificiais, elas são programadas para sempre te dar uma resposta. Acontece que ela não tem a resposta de tudo, mesmo que pareça. E se ela não tiver a resposta daquilo ali, como ela é programada para te dar uma resposta, ela vai inventar alguma coisa. Você tá entendendo? Então, assim, você perguntou, onde que fica a padaria no bairro Vila Nova?
Cara, não existe padaria no bairro Vila Nova. Ela vai dizer, é perto da academia do Jefferson, sei lá. É. Porque ela tem que te dar. Ela não pode dizer não sei. Uhum. Ela não pode. Tu nunca vai dizer ela dizer não sei. Tu nunca vai ver. Hoje, isso está começando as IAs estão começando a serem atualizadas e está começando a mudar. Então, começa a se tornar mais comum ela dizer, não tenho esta. Ela não diz não sei, ela diz, não tenho esta resposta para lhe Essa dar. informação, Não claro. tenho Mas assim, não muito tempo atrás, quando eles programaram ela, ninguém pensou nisso. Tá, e se ela não souber, o que ela vai dizer? Inventa. Inventa. E isso é pior Bom do ponto. que não responder, do que dizer que não sabe, né? Com certeza. Deixa eu te não. perguntar mais uma coisa. Eu uso no dia a dia, como eu já falei, o Gemini, eu uso algumas. E aí tem a Manus, que é uma inteligência artificial chinês. Manus, sei lá Manus, qual que é. Né? Manus, né? Cara, e o que eu percebo? Imagino que seja muito a ver com a parte de algumas restrições do Google. Eu vou usar o Gemini, aí eu faço uma determinada pergunta, sei lá, cara, entra no LinkedIn de uma pessoa que eu quero pesquisar, da Helena, eu preciso entender quem é a Helena. Entra no LinkedIn, descobre para mim. Ele vai falar assim para mim, eu não tenho autorização de entrar no LinkedIn, invasão de informação. Aí eu jogo lá no Manos, faça esse trabalho. Cara, ele me dá um totalmente detalhado, assim, em altíssimo nível. Cara, às vezes eu olho pro Google e falo, cara, nem vou perder meu tempo, vou falar direto com o Manos, porque eu sei que ele me responde. Você consegue me explicar o porquê que isso acontece? Eu tenho, assim, eu não acho que tem a ver com a restrição. Tanto que a gente nem coloca em comparação humanos com Gemini, com ChatGPT, e os meninos de repente podem me complementar. Para mim, humanos, ele é quase o que a gente fala que é um agente mesmo, né? Ele é um agente. Então, o que isso é diferente das demais? Ele tem a capacidade realmente de entrar em sites e fazer coisas que as outras ainda não têm. Não é que não tem, vou corrigir. O ChatGPT, por exemplo, ele tem o operator dele que tá só no plano de $200, por exemplo. Sim. Que é o agente lá do ChatGPT. Então, ele existe. Que é o melhor que tem. Mas a gente não tem, assim, eu pelo menos que pago os $20, que é o outro plano, não tenho acesso a ele. Então, as outras ferramentas até têm os seus agentes, né? O Gemini agora lançou, se não me engano, ainda não tá no Brasil. Só tá nos Estados Unidos, que veio nessa última atualização deles. Mas o Manus, ele tem essa diferença, não é uma questão de limitação das demais, mas ele realmente é um agente. Então, eu quero buscar uma... a chave de fenda a uma talvez sim. Muito legal essa isso aí. explicação de Então, vocês. assim, eu quero comprar uma passagem aérea, veja pra mim qual é a mais barata e tal. O Humanos, ele tem essa capacidade de entrar nesses sites, pular essa barreira, digamos assim, da entrada, da senha, porque ele é um agente, ele é diferente. Ele realiza ações. Ele realiza ações. Fazer login numa rede social é realizar uma ação. Uhum. O ChatGPT, ele pode navegar na web. Ele tem a opção lá, web, né? Navegador de web. Você pode... Só que navegar na web não é a mesma coisa que entrar, botar o seu login, sua senha e acessar sua conta. Uhum. Entendeu? E humanos, como a Fer bem colocou aqui, ele faz isso. Ele é um agente de inteligência artificial. Então ele vai fazer o login, ele vai acessar, ele vai entrar no perfil da Helena, ele vai copiar tudo, vai fazer um resumo, vai te mandar. Isso eu não sabia. Inclusive, ele consegue criar sites, colocar realmente num domínio, tipo, coisas que as outras demais... Em alto nível. Inclusive, você usa bastante o Gama. A gente tá falando que a gente tem uma paixão em comum, que é o Gama, né? O Gama para fazer apresentação de slide, para fazer site LP, eu acho sensacional, né? Sim, não. O Gama, para quem tá muito ligado no ambiente corporativo, principalmente, dentro, obviamente, das regulamentações que possa colocar de informação dentro do Gama, ele é excelente para criação de slide, que é uma coisa que a gente perde muito tempo. Muito tempo, fica demais. Você consegue personalizar com o seu logo, com as suas cores, com a sua tipografia. Não é uma ferramenta cara, se você usa a versão paga dela. Então, compensa muito para a criação de site, para a criação, de slide e para também propostas em PDF, e-book. Então, ele quebra um galho ali para tudo isso. Eu acho bem legal, cara. O Gama é demais. Eu gosto muito. Muito legal. Então, toda hora a gente vai falando de coisas aqui, né? Tudo tem um custo, né, gente? Aí você precisa entender o que no seu dia a dia faz sentido. Você entendeu o nível que a galera tem. Tudo que eu perguntei aqui, a rapaziada respondeu. Inclusive, agora tem uma outra que faz algo similar do Prometeu. O Comet. O Comet, que eu acho muito legal. Porque o Comet, se eu entendi bem, ele é um navegador similar ao Chrome. Certo? Eu tava tentando usar, hoje não consegui, cara, antes de vocês chegarem, para ser bem sincero. Deixa eu só fazer a introdução do Comet. Primeiro, uma coisa que eu acho importante a gente falar. Cara, faz parte da Perplexity, certo? E o que eu queria dizer para você é o seguinte, a Perplexity, olha que legal, eu não tô ganhando um centavo aqui, tá, gente? Só que é direcionamento. Você que é cliente Vivo,
Eu acho que ainda tá. Por Tá um valendo. ano, Tá você tem uma promoção. Eu já avisei para vários amigos isso. Cara, ele me ajuda em tudo. Inclusive, ele tem uma função que você começa a falar com aquela inteligência artificial. Às vezes eu estou dirigindo, eu quero estudar, quero fazer alguma coisa, ela vai falando comigo, vai trocando ideia, vai explicando. Então, assim, a Perplexity é excelente. Não quero gastar dinheiro. Sou cliente Vivo, vai lá. Ó, não tô ganhando nada com a Vivo de novo. E baixa a Perplexity, vai usar e é muito boa. Assim, para mim faz muito sentido. E essa mesma empresa agora lançou como se fosse um Chrome, um navegador deles próprios, que, pelo que eu entendi, eu ainda não consegui usar de verdade, ele usa a inteligência artificial, até porque eu acho que tem um custo também, né? Para usar esse. Que é salgado. Assim, ó, e a base dele é com inteligência artificial. Então parece que vai ser algo de altíssimo nível. Agora eu queria que o Sommer explicasse um pouquinho mais, porque eu só sei o por cima ali, cara. Ô Marcelão, antes do Sommer prosseguir explicando, só vou ali voltar pro meu cantinho ali. Então, galera, comenta, se inscreve, Qual que é a sua compartilha. mídia social? Ué? Não vou divulgar o meu, não. Por enquanto não, por enquanto não. Então fala pelo menos o da. Do Ia Todo Dia. do Ia É Todo isso, Dia. aí se inscreve aqui no podcast do Marcelão e no IA Todo Dia também, pra vocês ficarem ligados aí no que tá acontecendo no mundo da IA. É isso aí, galera. É isso aí, Valeu. garoto. Valeu, viu? Vamos lá, Sommer, por favor. Cara, eu acho que vale explicar o seguinte: a Perplexity, que é esse que você tá falando, que tá de graça lá para quem assina Vivo, Sim. ele não é um chat GPT ou um concorrente do chat GPT ou do Gemini ou do Claude. Ele é um buscador com inteligência artificial. Então ele é um concorrente muito mais do Google de busca do que do chat GPT. Então ele é um buscador com embutido de inteligência artificial. Ele nem tem o seu Esse é o modelo. Comet, né? Esse é o Não, Perplexity. Perplexity. Então a Perplexity, ela é ótima para buscar notícia, para você se manter informado. Como ela tem inteligência artificial embutida, você pode conversar com ela como faria no chat Sim, GPT. claro. É parecido, é fácil de confundir, porque hoje existe uma interseção entre essas ferramentas, certo? Mas ele nasceu como um buscador. E o que eles fizeram? Eles criaram um navegador, como era o Internet Explorer, como é o Sim. Google Chrome, o Edge, o Safari, Sim. não importa. E esse navegador dele é embutido com um agente de inteligência artificial. O que isso significa na prática? O que a gente estava falando aqui? Um agente, ele realiza ações para você. Uhum. A diferença é que ele tem todas as suas senhas do seu e-mail, do seu WhatsApp. Então você está com o WhatsApp logado lá, você consegue conversar com ele. Qual que é o grande mote da inteligência artificial, cara? Por que ela é revolucionária? Porque ela permitiu... Todo mundo achou que a gente tinha que aprender programar. O que é aprender programação? É você aprender a linguagem das máquinas. Claro. Acontece que o grande mote foi fazer as máquinas aprenderem a nossa linguagem. Sensacional isso. E é isso que aconteceu. Então, Tá agora, vendo o que eu tô falando? agora que a máquina sabe falar o português, digamos assim, o inglês, ou seja, a língua Sim. que for, eu consigo pedir para ela o que eu quiser, porque ela me entende. Então, eu ativo esse agente dentro do Comet, que é esse navegador, e digo para ele o seguinte, ó, eu preciso que você busque as notícias sobre criptomoedas do dia, forneça um resumo para mim e mande para todos os meus contatos do WhatsApp. Depois cheque os meus e-mails, veja o que tem de notícia, o que eu tenho de compromisso. Cancele os compromissos de hoje, que hoje eu vou tirar o dia para ficar com a minha família. Cara, você simplesmente vai Cara, falando que isso. sensacional. E ela faz tudo isso. Então ela vai acessar o seu e-mail, ela vai acessar o seu WhatsApp, vai acessar a sua agenda, vai entrar no site de notícia. Eu no New York Times eu tenho minha assinatura. Não tem problema, já tem a sua senha ali. Ela bota o seu login, acessa lá, copia e joga para onde você quiser. Traduz já, deixando o jeito. Traduz tudo. É perfeito? Cara, não. Tem que melhorar muito. Ela ainda dá umas viajadas. Quando você bota uma tarefa muito complicada, muito complexa, ela dá uma travada, ela erra, entendeu? Mas essa ferramenta nunca teve tão ruim. Você tá entendendo? Porque assim, ó, daqui pra frente ela só melhora. Só pra mim. melhora. Só melhora. Não tem como ficar pior. E o valor? É $200 por mês. Um- Eu ganhei um mês, tá? Eu ganhei um mês. A Perplexity, beleza, cara. por alguma razão, me deu um mês de graça. Eu tô testando. Pô, mas é uma facada, hein? $200. É. Cara, mas e eu vou te dizer que isso não cobre o custo que eles estão tendo para Exato. rodar essa ferramenta. Sem Bah. dúvida. Eu não tô defendendo eles no preço aqui, tá? É. Porque o fato é, essas ferramentas vão ficar mais baratas, mas custa caro Pra para começar, se eu tirar isso aí, é Porque muita gente. a Perplexity é um wrapper de IA. Ela não tem um modelo próprio. Ela usa ChatGPT, ela usa Gemini, ela usa Claude. Ela não tem o modelo dela. Sim.
Então ela tem que pagar para essas outras empresas para botar a ferramenta Sai deles muito pra mais fazer. caro para ela. Com certeza. Quando você coloca um agente, você tem múltiplos modelos de IA que estão tendo que conversar entre si para fazer o que você solicitou. Então, o gasto por API para você conectar o ChatGPT, ele é muito elevado, Muito porque elevado. você está tendo que fazer contatos simultâneos. Às vezes tem vários modelinhos ali dentro conversando com ele. Pessoal, eu tenho que começar a encaminhar para o final desse podcast, que ele tá maravilhoso. Eu sei se estão gostando, eu também, mas daqui a pouco tem a gravação do podcast de vocês. E eu tenho duas questões. Primeiro, é a seguinte: pergunta de 1 milhão. Por que os nomes são tão complexos? E, por exemplo, me ajuda aqui. Cara, às vezes eu abro uma coisa que me irritava no GPT. Cara, tudo tem o meu nome parecido. Cara, o que é o quê? Então, assim, eu vou ferrar a Fernanda, tá, cara? Ela que é Me boa. ajuda aí, Fernanda. Na verdade, nem os próprios donos dessas empresas têm essa explicação, porque eles mesmos assumem que eles são péssimos em criar nomes, né? Vamos combinar. Mas Então, tem que pedir pra própria IA, queria melhor que eles, pô. então, pois é, mas eu não sei, entrou num modelo em que eles ficam nessa vibe aí do O3 ou 4O, e aí você fica num modelo de confusão. Não, e o pi- é e o pior- confuso. sabe o que é pior, Fernando? Porque Agora- assim, você vai lá, você vê o 4, só que o 3 é melhor que o 4. Exato, umas tem coisas que uma. não Tem fazem uma mais sentido, cara. não faz sentido. A numeração não faz sentido. Esse é um ponto, né? Mas eu acho que, assim, eu não vou responder, obviamente, a isso, porque não tem uma resposta. Eles são ruins de criar nome, como eu acabei de falar. Hoje, eles se comportam de maneiras diferentes. Então, o ChatGPT, o 4O. Ele tem um modelo por trás diferente de resposta, ele é muito mais objetivo, muito mais rápido, muito mais curto. E o O3 tem a cadeia de pensamento que a gente fala, né? Que ele vai ali trazendo aquela resposta mais completa, mais complexa, mais profunda. Mas o que a gente já ouve dizer é que os próximos modelos, talvez, quem sabe, o ChatGPT 5, vamos esperar, né? Ele não vai ter mais todos esses modelos para você escolher. De acordo com a sua solicitação, ele vai ativar qual é o modelo melhor para ser utilizado por trás Sensacional daquilo. isso. Então, assim, isso a gente já ouve falar, né, já que ia vir, mas ainda não veio nenhum. Todas elas são dessa forma. E aí vamos ver, mas assim, tem uma melhor. O Grok agora são novos nomes, pelo menos, né? Não Grok sei se é. Heavy, Grok Super. Agora Eu não- gostei muito de você falando que o novo Grok, o Grok Hulk. Vai vir um Grok. Então, Ó, mas a regra geral pro chat GPT, cara, é o seguinte: se tem número na frente, é um modelo para tarefas mais simples. perfeito. Se começa com um O, com letra na frente, é tarefas mais complicadas. Perfeito. Que exige um raciocínio profundo. Regra geral, tá? Regra geral. Leva isso. Muito se você bom entender saber. isso, Então, se tem o número na frente, é ele é mais menos básico. mais básico. Vai te responder mais rápido, coisas mais rápidas. Bom, Fazer agora- uma tradução, fazer um bullet point do e-mail. Legal. Se tem o número na frente, aliás, A se tem letra. o O na frente, Isso. a letra na frente, Ele é mais é inteligente. o modelo de raciocínio. Legal. Você dá uma tarefa mais complexa para ele. Sim. Ele vai demorar um pouco mais para Vai te trazer a demorar mais. resposta, uns 5, 7 minutos. Mas Regra assim, geral. quero fazer um plano Nossa, de mas negócio. Muito legal, muito estudar o legal. competidor. Essa explicação já ajuda bastante. O que eu fazia? Eu ficava jogando a inteligência artificial para ele me apresentar. Muitas vezes saía algo mais confuso ainda. Você falou das planilhas, né, Marcelo? Sim. Usa o O3 Uhum. do ChatGPT. Hoje eu posso dizer que ele é o melhor com planilha que tem. É. O Gemini também tá bem bom. É. Eu testei o Julius uma época atrás, mas eu Não não. gostou? Cara, na verdade, eu não aprendi, acho que, a usar ele da forma correta. Não dediquei o tempo necessário para aprender ali, acabei desistindo. Não posso falar, mas ele é específico para isso, né? Então, em tese, ele pode ser um dos melhores. Posso dar uma última dica Claro. antes de tu passar a Deve. palavra, cara? Para quem quiser aprender, eu vou estar lançando uma área de membros dentro de um site que a gente está fazendo, tá? Para iniciante mesmo. Vai estar lá como usar o 4O, como usar o O3, qual que é melhor, Excelente. tá? No início de agosto vai estar no ar. A ideia é que não seja eu lá dando aula, sim, vai ter aulas que eu vou estar Sim. explicando, mas como vai ter o Aida, vai ter a Fê com IA na prática, vai ter o Dani, vai ter um monte de gente. Vai ter inteligência artificial para médicos, inteligência artificial para advogados, Muito para legal, hein? contadores. A ideia é criar uma comunidade onde a gente vai ter vários vídeos, livros, instrução, uma comunidade onde a gente discute para aprender inteligência artificial do zero ao Black Mirror. Entendeu? Sensacional. Cara, e assim, agora a questão é como sai de bombeiro, que você não falou isso aqui, a ser agora um mentor de IA, porque vocês abriram uma mentoria agora, certo? Sim. De IA. Então eu quero que você responda isso de uma forma. A tua formação, sua área de trabalho que você tem é bombeiro. E eu às vezes eu brinco e você, porque assim, o meu sonho quando moleque era ser bombeiro, cara. Não Muito vem louco. dizer pega na mangueira. Ah,
Pelo amor de Deus, né, velho? Aí, corta esse trecho aí, pode não dá, velho. Por favor. Brincadeira aqui. Cara, assim, cara, muito louco, né? Assim, com meus 13, 14 anos, eu falava assim, eu morava na praia na época, né, velho? Aí eu vi os caras lá, então eu achava, puta, muito legal. Os caras lá aqui assim, os guarda-vidas, falaram, quando eu crescer, vou ser bombeiro, né? E, cara, muito, muito legal isso. E assim, e você é um cara que, além disso, você fala bastante da sua profissão, você se tornou um especialista devido ao seu um entusiasta, que a gente já falou, interesse, é aquele cara. E eu vejo muito valor nisso, de todos vocês. Eu estava falando sobre o podcast de vocês. O que mais me atrai? Cara, eu do lado de cá, como empreendedor, eu me sinto altamente interessado. Porque assim, eu vejo que esses caras fazem com coração, fazem com paixão. Eles querem colocar isso na vida e querem fazer disso um negócio. Cara, você vê ali o dia a dia deles, é com muita entrega. Isso, e, cara, para quem tem outra função, ter esse número de informação só para quem quer estudar muito. Por isso que eu indico muito o podcast deles. Porque eles não são o cara que vive daquilo. Mas eles se matam para estar sempre ali na vanguarda das coisas, né? Apresentando, trazendo de uma forma simples. Até porque talvez se eles fossem programadores, eles não teriam essa capacidade. Então, assim, cara, eu vejo muito valor na sua mentoria. Na mentoria de vocês, perdão, né? Que é um grupo. Queria que você falasse dessa mentoria um pouquinho. E depois, como é que é conciliar a vida de bombeiro aí sem sacanagem e ter, assim, essa enormidade de coisas que você tem que estar aprendendo no dia a dia, né, cara? Como diz a Helena, seu dia tem... Nós temos 24 horas. O Sommer tem 30, né, cara? Então fica mais fácil um pouco. O meu segredo, cara, é fazer tudo mal feito. Aí eu faço várias coisas. Ai, Cara, não. primeiro, falar um pouco da mentoria, então, rapidamente. A proposta de mentoria é eu, a Fernanda e o Aida junto. A Helena também, mas a Helena é a nossa secretária, ela faz a entrevista com os candidatos à mentoria. Uau! Certo? Porque a gente desenvolve o negócio para o nosso mentorado. Não é um negócio padronizado. A gente vê mentoria aí, mentoria, daí o cara 800 pessoas na aula, cara. É. Cara, isso não é mentoria. Mentoria, meu amigo, Não existe você isso. pega a pessoa na mão e você vai entender a Claro. dor dela e fala para ela. Claro. Né? Então, a nossa proposta é essa. A gente vai sentar com você, vai entender as suas dores. Não, eu estou começando agora. Não, eu já tenho um negócio, eu quero aplicar no meu negócio, mas eu ainda estou com dificuldade. E a gente vai montar um negócio para você. Você vai sentar 1 hora com a Fê, mais ou menos, tá? Não é tipo assim, 1 hora cravado. Se passar, passou. A gente fala entre 3 e 5 horas de mentoria total, sim, comigo, a Fer e o Aida. Depois você tem mais um mês aí de apoio para tirar dúvidas e tal. E a gente vai tentar ao máximo te instruir nesse mundo da inteligência artificial, principalmente para a sua dor, para atingir o seu negócio. Cara, não, mas eu não tenho nada, eu quero só começar a entender. Beleza, melhor ainda, cara, porque aí você tem um mundo de possibilidades. Eu vou te botar para usar o Comet, o ChatGPT. Eu não sei qual que assinar. Cara, então vamos testar todas. Sim. Olha que maravilha. Nós temos todas. Uhum. Você pode testar e ver qual que você quer. Né? Então, a nossa proposta é essa. A gente está com um mentorado que a gente começa a aula sexta-feira agora, né? E olha, vai ser... Então, assim, tá indo super bem. É legal, é uma proposta diferenciada do que você tem no mercado aí, porque tem as mentorias, mas como a gente falou, é todo mundo junto e assim, não estou dizendo que não tem valor, tá? Tem muito cara muito bom dando. Sim. Mas assim, a proposta é diferente. Mas para quem que é isso? Então vamos lá. Quem precisa de quem você se enxerga como seu cliente modelo, ou seus clientes modelo? Para quem não tem tempo, tem pressa. Vira o microfone. Para quem não tem tempo, para quem tem pressa. Eu quero aprender o máximo de IA possível para anteontem. Isso é o espaço adequado para mentoria. Então, não o cara só vai esse. ter ali só 5 horas, 3 a 5 horas, e depois vai ter um acompanhamento durante uns 30 dias. É Seja isso. empresário, advogado, médico, não importa. Menina, fala no mic, Esse que a gente inicia na sexta, ele é advogado, mas é o que o Sommer explicou, é para a pessoa. Então ele pode ser um empresário, qualquer tipo de ramo, imobiliário, para a gente não importa. Vocês vão pegar o cara pela mão. Sim. A Heleninha que Só vai a fazer o negócio. entrevista, Vai mas pegar só pela essa mão. parte levou mais de 2 horas. Assim. Uau. Não de uma vez, porque Para identificar senão- quais são as dores do cara. vai perguntando da rotina da pessoa, rotina pessoal, profissional, que tipo de ferramenta ela usa, qual o horário de trabalho dela. Foram tudo mais de isso. 2 horas de verdade, só para a gente poder entender como a gente vai poder te ajudar. E tudo isso foi construído com IA.
né? A gente gosta de usar desde o início. Sim, Uhum. claro. Tipo assim, não é que a gente bolou um negócio de 2 horas. Não, sem vergonha mesmo, cara. A gente usa inteligência artificial para te ensinar a usar a inteligência artificial. Heleninha, vou fazer essa pelena, porque eu sei que eu sei que o Sommer é mão de vaca. Quanto tá custando hoje essa mentoria? 5 mil reais. 5 mil reais. E para quem é do Otimize Cash aqui, vocês vão dar uma promoção óbvia com o QR Code na mesa. Eu falei com você, porque eu sei que o Sommer é o pão duro da turma, né, meu? Com certeza. Com certeza. Como que a gente vai Mas o fazer? que, A que vai gente ter vai. demais? Você pode pensar alguma coisa, é você que vai atender mesmo. Não, a A gente gente vai faz gerar um QR Code depois pra galera. uma coisa importante antes de oferecer Ih, tá aqui o fugindo, tá desconto pipocando é já, que 5% de tudo que a gente recebe, a gente reserva para um fundo de auxílio social e aí depende se Legal, é, enfim, da necessidade que a gente vê no momento. Que Pera legal, aí, gente. Deixa eu. Desculpa interromper. Claro, fica à vontade, tô brincando. 5% todo mês a gente separa e 80% na Páscoa e no Natal. 80% de Olha, tudo que que entra, legal. tanto de patrocinador quanto do Apoia-se, a gente joga para uma causa social. A última vez foi uma família lá de Chapecó. Olha que que legal. tinha um bebê deficiente, precisava com. Então, assim, a gente faz questão, então no próximo, a gente fez na Páscoa, vai fazer no Natal de novo. A gente vai pegar a causa animal, a gente já decidiu, né? Uhum. Vamos pegar um abrigo de animais. E obviamente que a gente vai prestar conta de tudo isso, mas só para as pessoas saberem, porque assim, a gente faz porque não é para agradar ninguém, cara. É porque Sim. todo mundo. Se É identifica. a bandeira que Se identifica. vocês levantam. Não, e a gente pouco divulga, na verdade. É A de, gente é de divulga, a gente coração falou mesmo. duas Acho vezes, que essa foi a primeira vez que a gente tá falando da mentoria que a gente vai gastar, vai Não. destinar 5%. Muito legal, o pessoal tá esperando quanto que vai ser o desconto, né? Legal, Helena. O desconto vai ser de 3%. Esse Três. Vai, Não. 3% dá Não, mais. eu já Não, mas ganhei. não. tô Eu achando olhei que pro que o mão de Sommer. vaca é o Sommer, cara. É que eu olhei pro Sommer assim, ele não pô, fez nenhum código. 5% de desconto, é isso? Olha, eu asseguro já de entrada um e-book onde eu respondo por que que alucino, o que que é alucinação e Olha, o Perfeito. porquê Ó, dos já estão nomes. ganhando algumas coisas Olha, aqui. legal. Legal. Vamos aquele e-book dos prompts das Legal, a gente Esse é tem bem um, legal, a gente tem eu um tenho. e-book, Esse esse é é legal. bem A gente bacana. teve um episódio Eu que a gente tenho. deu pra galera que A gente entrou pode lá. dar de novo. É um e-book com mais de 30 profissões para você personalizar aquela pergunta que você fez. Como é que Pra eu, criar o seu agente como de é que eu IA faço um personalizado. personal trainer Muito, de muito IA? E 10%. 10%. Ó. Ó, aqui só no Otimize, hein, cara? Só no Otimize Cash. bom. vocês vão Então, ter isso aí. vamos lá, para Tem que fechar. falar que- Quem chegar na mentoria pelo Otimize ganha 10% de 10%. desconto. E, além disso, 2 e-books. 2 e-book. Sim. Boa. Pela O nossa e-book equipe. das profissões e o e-book do AI. Boa. Heleninha, me fala uma coisa. Eu vou precisar que vocês passem um telefone de contato, alguma coisa, pra gente colocar no QR Code e aí vai direto falar com a Helena. E ó, não é pra mandar o WhatsApp só pra paquerar a Helena, pra ficar fazendo gracinha, Não, não. depende. A gente, né, Helena, Até depende. Se você se classifica, se você se classifica Você a altura da primeiro Helena... manda foto, a gente É. conversa. Eu vou Deixa eu configurar um chatbot. Eu vou configurar um chatbot pra te entrevistar, porque eu não Muito bem. tá? Verificar se a foto é verdadeira ou É, não. Não me venha com Se a essas fotos. foto não vem com Não vem com essas fotos de Remini, não. Pessoal, brincadeiras à parte, muito obrigado pela presença. Cara, eu tô muito feliz. Vocês vieram de longe, né? Helena, você mora onde hoje? Brasília. Brasília. Sommer? Floripa. Então, só pra vocês terem ideia, Aida, Interior do Rio de Janeiro. interior do Rio de Janeiro. Cara, como é que vocês se juntaram, hein? Pois a é, Helena eu de sou de São Paulo. Os aham. Vingadores da IA. Vingadores da IA. Cara, sensacional. Então, eu quero muito grato a vocês. Tenho certeza que o público aqui que acompanha a gente vai gostar demais desse podcast. Eu sou um entusiasta, acompanho vocês, sou apaixonado por IA. Tô muito decepcionado comigo, que nos últimos 30 dias eu não consegui, como eu comecei um podcast novo, e eu tô fazendo corte, tô fazendo um monte de coisa, assim, eu não tô conseguindo estudar como eu estudava, isso tá me machucando, mas cada escolha é uma renúncia, né, cara? É duro isso, o Chorão falava isso na música dele, é verdade, mas isso me machuca um pouco. Mas assim, eu sou um cara que desde o começo, do primeiro dia que o GPT foi lançado ao público, eu nunca mais parei de aprender, de estudar e tal. Eu gosto, a gente não falou, mas eu gosto muito, tô aprendendo do N8N, eu acho muito legal também. Legal. Então assim, você que é um pequeno empresário, você que é um médio empresário, que é a maioria do nosso público, gente, inteligência artificial é para você.
você tem que usar, assim, óbvio, de forma estratégica, de forma inteligente. Vocês tiveram aqui vários insights. Então, eu quero agradecer muito o pessoal aqui. Quero que vocês passem as mídias sociais de novo de vocês, canal do YouTube, canal o Instagram, TikTok, onde vocês estiverem. Spotify, que foi por onde eu conheci vocês, que eu acho que é sensacional. É a nossa principal. Por favor, então, Sombra. Ia todo dia no Spotify, ia todo dia no YouTube, tá? Vocês seguindo a gente lá, cara, eu já vou estar agradecidíssimo, que é Excelente. o Spotify onde a gente começou, é a nossa casa-mãe, cara, ainda é a Sem nossa dúvida. maior audiência, a gente tem 25 mil ouvintes por mês Olha no só. Spotify, né? Obrigado, pô, a nossa audiência é muito fiel, cara, eu sou muito, muito grato, de verdade. Obrigado a ti, Marcelo. Porra, eu Que que também agradeço, cara. faz parte, que dúvida. representa a nossa audiência estando aqui, cara. E foi um prazer, de verdade, cara. Foi dar essa oportunidade pra gente, assim, foi muito legal. Nem sei como poder te Nossa, tu agradecer. já me agradeceu estando aqui, cara. Pelo amor de Deus, eu que agradeço. Vocês são o pai e a mãe, você, Helena, né, Helena? Cara, muito obrigado. Vocês estarem aqui pra gente, assim, é muito. E olha só, como é legal. O Aida, a Fernanda, eu, os meninos estão aqui, todos eram ouvintes e se tornaram parceiros aqui, né? E isso é lindo. E o pai e a mãe do negócio estão aqui, então, assim, me sinto honrado de estar com vocês, gente. Teve um momento aqui que tava todo mundo batendo papo e eu fiquei imaginando, nossa, há 1 ano e meio, quase 2 anos, lá na kitnet do Sommer, Sentado no chão. sentado no chão, né? Eu não imaginei que a gente estaria reunindo com uma equipe que a gente nem conhecia, ninguém aqui, Que lindo. e em outra cidade, pegar um avião para fazer uma reunião de gestão, uma reunião do podcast e gravar num estúdio juntos. Isso Tirar é umas fotos legais pro Tirar Bruno ali, que fotos, eu- é verdade. fotógrafo oficial. É muito incrível, isso é realmente inacreditável. A gente ainda vai chegar mais longe. ainda é meio... Ainda é Não, meio... vocês estão só no começo da jornada, gente. Eu só falei pros meninos, falei, cara, vocês vão ouvir falar muito desse pessoal que vem aqui, cara. Eles vão ser muito grandes, porque eles são bons. Aida, também, uma despedida sua aí, por gentileza, considerações finais. Paz, assim, só felicidade. Esse encontro, como eu falei, foi um negócio muito bacana. Também não imaginava que chegaríamos nesse ponto, assim, de entrosamento, de programa, de alcance. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho como o que a gente está fazendo de letramento de ar. Lembrando dúvida, que, assim, a gente está falando de mentoria, a gente está falando, mas, assim, o nosso podcast é de graça. Para as pessoas aprenderem de graça, com muito trabalho em que a gente está, pelo menos até agora, pagando por esse trabalho. Então a gente realmente, como você comentou, assim, a gente se dedica para isso. Então acompanhem o IA Todo Dia em todas as redes sociais. A gente também tem redes sociais individuais, né? Então é só você jogar o Aidamari no Instagram. E eu tenho um site, eu tenho um grupo também de WhatsApp que é específico de iniciativas de IA na medicina ou na área de saúde de maneira Legal, hein? geral. Então o site é www.iaimedicina.com.br. E em todo lugar que eu posso, eu estou fazendo propaganda do IA Todo Dia, porque eu acho que é a principal maneira que a gente tem de alcançar pessoas das mais diversas no letramento de IA. Assim, a gente precisa de iniciativas desse tipo. Cara, eu vou comprar a tua ideia, eu vou usar essa expressão, vou patentear, cara. Né? Letramento É bom, em vai, IA. E agora vou pedir as considerações finais dela. A Hattori, que ia na prática, ela que mostra ali na prática como funcionam as coisas. Muito obrigado, sou seu fã, Eu que cara, agradeço. acompanho muito o trabalho de vocês. Eu fico ali depois, eu passei a ver o podcast de vocês. E vocês foram muito inteligentes nisso. Quando vocês saem do Spotify e vão para o YouTube, continuam no Spotify, mas vão para o YouTube, que é o quê? Vocês começaram a mostrar o uso das ferramentas, né? E a Fernanda entrou nesse momento. E isso te faz sair, assistir no Spotify, ouvir no Spotify e depois ir para o YouTube Sem para dúvida. ver essas aplicações. Então, ó, parabéns. Queria que você desse Sim. seu destaque Não, final. eu queria agradecer, na verdade, o convite. Muito obrigada, foi muito legal, foi muito importante para nós. Acho que é um grande marco, né, nessa jornada. Virou aqui mais esse, se Deus Eu quiser. acho que, não, com certeza, essa só é a primeira de muitas. E deixar também as minhas redes sociais, além do IA Todo Dia que os meninos já comentaram, que realmente é muito legal, a gente posta muito conteúdo atualizado semanalmente. Eu também tenho a minha própria rede social, que é fernanda.hattori, com H e 2 T's.
E aí eu fico muito focado nas IAs, na prática, mais voltado para business, para empreendedor, para quem está no corporativo, para quem tem o seu próprio negócio, enfim. Então eu foquei nesse nicho, que eu acho que tem tudo a ver com podcast também. Muito legal. E você que me pergunta sempre, como é que você sabe tanto de IA? Tá aqui, tá explicado. Eu acompanho os meninos. Boa. Muita gente aqui em São Paulo me liga e fala, Marcelo é o nosso especialista de IA. Eu acompanho os caras, velho. Vocês estão atrasados. Vocês só não entenderam qual é que é. Pessoal, antes de me despedir, quero falar de Otimis Studios. Otimis Studios fica aqui na Avenida Angélica. Esse podcast aqui que a gente está gravando hoje, esse espaço foi pensado para você. Quer montar seu curso digital? Quer montar o seu podcast? Temos toda a estrutura. Só vem para cá. Aqui só vai fazer uma coisa, trazer seu convidado e bater e fazer um bom bate-papo. Aqui você tem área de network, você tem café, você tem chá, você tem cachaça para quem gosta. A gente tem vários mimos, pãozinho de queijo. Vem aqui gravar o seu podcast. Pode ter certeza que você tem o operador, você tem o Guilherme, você tem o Vagnão, às vezes você tem o Davi, uma turma especializada para te atender. Se eu não falar da Grazi, eu vou apanhar. A Grazi é quem fala para quem atende vocês no dia a dia. Então, assim, sejam muito bem-vindos. Vem aqui para o Otimis, você vai ter uma ótima experiência. Pode me cobrar. E se você gostou desse podcast, por favor, curta, compartilha, comenta, fala para os seus amigos, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal Otimizecast. E se você quiser me seguir no Instagram, Marcelo Santoro Oficial. Pessoal, um grande abraço. Agora eu vou ter a honra de ver os meninos aqui, essa turma gravando o podcast deles pela primeira vez em loco aqui no Otimis Studios. Eu vou acompanhar pertinho. Até a próxima semana. Você empreendedor, você que é otimizado, segue a gente, não perca nada. Um abraço, boa semana. Fui, até a próxima. Valeu, galera! Valeu. Tchau.